Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já estou com minha Lancer engatilhada só esperando vocês entrarem no lobby, meus amigos. Opa, oi pra quem vai defender a humanidade comigo hoje. Eu sou o Eric Fagundes e enquanto eu carrego o martelo de Aurora, eu irei pedir pro nosso convidado se juntar a você antes que ele caia no meio do tiroteio, Marcolino. E aí, Max, vai matar alguns locustes com a gente hoje? Rapaz, se bobear, eu vou matar os Cog, mano. Pela rainha, mano. Tamo juntasso. Que isso, hein, Eric? O cara traiu o movimento COG. Mas de qualquer forma, meu amigo, nada melhor do que sair mundo afora matando o Locust com o time Delta do Vai Logar hoje. DJ, sobe o som das motosserras antes que um Budumaki apareça pra acabar com a nossa diversão. E aí, vai logar hoje? Muito bem, senhores. Antes de começarmos a falar de Gears of War nesse New Game Plus, um Marco Barbosa nesse Vai Logar hoje, finalmente está tendo um jogo exclusivo de Xbox nesse podcast. Queria mandar um senhor chupa para todos os caras do Twitter que disseram um dia que o Vai Logar hoje é um podcast sonista. Recebam essa daí para vocês, um episódio dedicado totalmente ao maior exclusivo da Microsoft. Concordam que é o maior exclusivo da Microsoft, meus dois amigos caixistas? Com certeza, cara. Pra mim é a maior. É claro, obviamente que em números, né? Você pode até falar do Halo, beleza. Mas, puta, Gears, cara, ele tem um efeito sensacional, até estético, né? Se você for ver bem também, nesse lance mais violento, mais visceral. Então, pra mim, é muito bacana. Eu também acho, pra mim, que o Gears é a maior franquia da Microsoft. O Halo, ele tem mais cara daquele exclusivo que é o exclusivo cult, é o exclusivo clube da luta. É só aquela galera que é assim, não, só quem gosta, quem entende o Halo. Ele não chega a sair pra fora das águas, assim, pra furar a bolha. Já o Gears, eu acho que como ele é muito mais mainstream e tem essa parada que o Max falou dele ser mais visceral, ter um apelo mais da violência, do tiro, ele chama mais atenção e faz ele ser, pra mim, a franquia de maior sucesso que a Microsoft tem. E também, Eric, essa característica que o Max comentou, né, da parte mais gráfica, não é só porque ele é visceral ou porque ele tem gráficos muito marcantes. A gente tá falando também da capa do jogo e da logomarca dele. Ou seja, quando você olha aquela engrenagem com aquela caveira no meio, você tem certeza que você está lidando com Gears of War. É um jogo que tem uma marca tão icônica que ele fala por si só. Tanto que para fazer a capa do episódio de hoje, eu não quis saber de Marcus Fênix, eu não quis saber de Esquadrão Delta, nada disso. Eu quis pegar o símbolo da engrenagem com a caveira no meio, que chama muito mais atenção pro que é Gears of War. Jogo esse sim, que nós vamos falar aqui hoje nesse New Game Plus, pra mim, muito especial. Estarei falando com alegria na voz, meus amigos. Ele foi lançado em novembro de 2006. É chovendo molhado falar que ele é publicado pela Microsoft Game Studios, produzido pela Epic Games. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu comecei a jogar o Gears pelo 2. Ele é um dos jogos daqueles que eu tenho na minha lista de quando eu era mais novo, e eu comecei a jogar pelo 2 primeiro do que pelo 1. God of War eu fiz isso, Kingdom Hearts eu fiz isso, e Gears of War eu fiz isso também. Mas ele chegou a mim através de um amigo em comum meu e do Marcolino, que é o Felipe Parreira, porque ele sempre falava de Gears of War, porque ele deve ter até hoje, né, Marquito, a Steel Case do Gears of War 2, que era uma Steel Case linda, com a COG, que ela é toda bonitona. Eu falei, me empresta aí e tal, qual que você tiver. Ele, então eu tô ao 2 aqui, vê se você gosta. Aí eu peguei o 2, para depois eu ir pro 1. Vocês conheceram já o Gears of War pelo 1, na época que ele foi lançado mesmo, em 2006, porque eu acho que eu fui ter meu 360 em 2009, não foi logo no lançamento, já tinha passado 1, já tinha lançado 2. Como que chegou o Gears na vida de vocês dois? Eu tinha a impressão, Eric, que a primeira vez que eu vi o Gears of War foi na E3 de 2005. Eu peguei hoje para reassistir essa E3, tá? Aparece 5 minutos, se muito, de Gears of War nessa E3, foi muito michuruca, sabe? Tá aqui esse jogo aqui que a Epic tá desenvolvendo, vai ser um diferencial, estão utilizando a Unreal Engine, mas é aquilo, tá aqui o jogo, um trailerzinho bacaninha, show. Não teve aplausos efusivos, não teve nada disso. E porra, eu achava que o Gears of War já tinha se vendido antes mesmo do lançamento, mas não. Então pra mim, realmente, quando eu conheci o Gears, foi quando eu comprei meu Xbox 360 e ele vinha com 2 jogos originalmente, né? O PGR 4 e o Two Woman. O Two Woman
é um jogo esquecível, e o PGR4, que é um jogo de corrida, é um jogo ok, um jogo legalzinho. Então eu ficava só jogando esses dois jogos, já que no Xbox não era destravado. Até que um dia o próprio Felipe Parreira falou: Marcão, tá aqui esse jogo aqui, ó, acho que você vai gostar. Cara, eu coloquei no videogame e praticamente, até eu comprar um novo jogo, eu nunca mais tirei ele de lá. Eu zerei ele diversas vezes, de tanto que eu gostei dele. Era algo realmente novo pra época Gears of War. Você vai avisar pro Felipito que depois desse episódio você vai devolver o Gears dele ou vai ficar por isso mesmo? Tá lá até hoje, coitado do CD. Tá dentro do Xbox 360 ainda. E pra você, Max, você já tava na febre do 360, já tava na expectativa do Gears ou foi igual aí, Marquito, chegou de sopetão pra você o jogo? Eu peguei o 360 em 2006, né? Peguei bem próximo do lançamento, acho que um mês depois, talvez, né? Eu não conhecia, não tinha visto, não tinha essa parada, não tinha visto em E3, não tinha visto em lugar nenhum, né? Só chegou nas minhas mãos, coloquei, a hora que eu vi aquilo ali, cara, aquele gráfico, eu falei, mano, cara, eu achei incrível, maravilhoso, tanto que eu chamei uma galera pra ir em casa. Falei pra galera, vocês têm que ver esse jogo aqui, mano. Isso aqui é uma parada absurda. Olha essa parede aqui, a gente ficava vendo as texturas e tal, né? Era muito louco. E a galera, mano, que jogo bem louco. Tanto que eu acho que eu posso falar com bastante propriedade, assim, com bastante certeza, cara. Todos os meus amigos compraram 360 depois por causa de Gears, cara. Então eu peguei ele bem próximo do lançamento mesmo. Zerei muitas vezes solo, zerei muitas vezes co-op. E, cara, realmente eu também, igual o Marcão, cara, foi amor à primeira vista, assim, cara. Eu vi a parada, eu falei, não, isso aqui é muito diferenciado. Tanto que, como não tinha multiplayer, eu sempre via lá, não tinha internet na época, eu via lá multiplayer, eu falei, caramba, isso aqui deve ser bacana, hein, mano? Não tenho. Qualquer dia eu vou tentar ver aqui se eu levo esse videogame na casa de alguém. E aí, meu irmão, eu levei na casa de um primo meu e liguei o videogame na internet. Quando eu vi aquele jogo online, cara, multiplayer, aí, meu irmão, aí acabou, velho. Aí foi sem volta, assim, mano. Eu entrei no grupo, assim, e tinha 4, era 4 contra 4. Coloquei o foninho, né? O foninho que vinha com o 360, aquele foninho que tinha só de um lado, tal, microfoninho. Cara, e eu vi a galera falando, mano, ó, vai ali pela direita ali e tal. E aí depois eu vou pela esquerda e tal. Eu falei, caramba, os caras tá fazendo estratégia, mano. Que bem louco. Eu não conhecia isso, porque eu não tive PC. Então, pra mim, isso era completamente desconhecido. E aí ia pro lobby, e o lobby era aberto. Você ouvia os malucos do outro lado. E aí os caras, mano, você é mó pilantra, você é esquineiro, você tava na esquina, não sei o que. Cheirador de parede. Exato. E o bacana que eu gostava dessa época, pelo menos nessa época era possível isso acontecer, primeiro que você fazia amizade ali no lobby. Querendo ou não, por mais que a galera se xingasse, o que acontecia? Depois, os times, eles se misturavam. Então, o brother que tava contra você, ele vinha pro teu time. Então, não tinha muito por que a gente ficar, tipo, tretando se em algum momento a gente ia começar a jogar junto, tá ligado? Então, cara, eu carrego amigos daquele dia, daquele primeiro dia que eu joguei Gears, eu tenho amigos na Xbox Live até hoje, mano. A gente troca ideia, joga até hoje, cara. Então, assim, pra mim foi um marco ali na minha vida, foi uma virada de chave. O Gears, pra mim, marcou demais, mano, também, tá ligado? E eu tava numa fase muito bacana também quando eu conheci, porque eu tava recém-casado e tal, tava vendo uma fase muito bacana. E é um dos motivos que o Gears, pra mim, é a minha franquia da vida. Chamamos o cara certo pra participar, né, mãe? O cara fala com tesão, fala com amor mesmo, né, Eric? Realmente é uma carta de amor ao Gears of War. E é uma carta de amor também ao Cliff Bleszinski, né? Que foi o cara, o criador, desenvolvedor, diretor, pica. Ele foi o game changer. Chupa Breno, vou falar em inglês mesmo. Ele mudou realmente o mundo do videogame naquela época. O Gears of War era pra ser um outro jogo de tiro qualquer, genérico de Unreal. Só que o mercado já estava saturado naquela época de jogos de tiro, parecidos com o próprio Unreal. Aí o projeto ficou meio de lado e ele teve tempo de ir aprimorando esse projeto. Então o que era pra ser simplesmente mais um Unreal foi se tornando o Gears of War. Então esse cara é um gênio, ele fez um jogo que vendeu consoles. E era isso que a Microsoft queria naquela época. Então, foi um jogo que foi lançado um ano depois, praticamente, depois do lançamento do Xbox 360. O PlayStation 3, ele tava de boa, ele tava na liderança do mercado, nadando de braçada e tava bem confiante. A própria Nintendo já tava lançando o Nintendo Wii e tava de boa também. Meu mercado é outro, não vou brigar com esses caras aí, deixa que eles se matem. E o Xbox precisava sim de empresas fazendo jogos first parties pra eles. Eles não tinham como fazer os próprios jogos, já que eles estavam tão focados no próprio desenvolvimento do Xbox 360. Foi aí que veio essa parceria então com a Epic, que mudou realmente o jogo pro Xbox. O 360 foi o que foi por causa de Gears. Era pra ele ter 256 de memória. E aí mostraram o Gears rodando 256 e 512. Quando os caras viram 512 na GPU, o cara falou, meu irmão, é esse aí que eu quero, Bruno. E aí fizeram o 360 com 512 na GPU.
Tanto que a GPU dele é mais forte do que a do PS3. Isso é uma parada sensacional. Tipo assim, já tinham pensado, mano, é o seguinte, esse videogame ele tem que ser assim pra ele poder rodar esse jogo dessa forma. Por isso que Gears, tipo, era uma parada absurda. O PS3 ele só foi conseguir alguma coisa parecida com gráfico no final da geração, mano. Isso é muito interessante, isso é muito importante e mostra a importância do Gears pra Microsoft. Ter um videogame que foi desenhado pra rodar um jogo específico é sensacional. E o Gears foi exatamente o culpado dele ter essa GPU zona brabíssima. Que mais para frente deu alguns problemas. De qualquer forma, isso é assunto para outro episódio. Eu acredito que muito da importância do crescimento do Xbox 360 foi graças ao Gears of War e muito graças ao que o Max comentou. O modo multiplayer, o modo online. Foi o jogo que mais foi jogado na live no próprio ano de 2016 e até depois disso. Muitos olhos se voltaram ao próprio Gears of War. Foi um jogo que vendeu o console sim, e é muito importante, tanto que vendeu mais de 3 milhões de cópias no ano de lançamento dele, né, Eric? Ele é da trilogia o mais bem avaliado em nota também, dos três, né? E pra mim o 2 e o 3 são tão bons quanto, mas ele teve 94 no Metacritic. Ontem, fazendo a pesquisa pra gente fazer essa gravação, quando eu olhei no Metacritic, eu sabia que o Gears, tirando agora o lado do Flames zoando o Marco de lado, eu sabia que o Gears tinha uma nota boa, mas realmente eu me assustei quando vi os 94, porque eu nunca tinha parado pra pesquisar quanto que era a nota do Gears 1. 94 é uma puta de uma nota. E, se eu não me engano, é uma das maiores notas da Microsoft, né? De exclusivos, né? Mas tá longe de ser o jogo mais vendido da Microsoft. Isso que é bizarro. O próprio Xbox 360, ele é o 6º jogo mais vendido da Microsoft Studios. Kinect Adventure, se tiver no meio aí, não vale, porque era obrigado a comprar junto. Minecraft também não vale, porque Minecraft deve contar computador junto, é uma piada. Tá, mas perde pra Halo também, Eric, pelo menos 2 jogos de Halo. Não, o Gears é tanto sucesso que ele tem um remaster, né, Marquito? Foi lançado em 2015 para o Xbox One. O que eu acho ótimo, porque é uma franquia muito, muito foda. Eu gosto muito da franquia de Gears. Quando a gente pensou em gravar esse episódio, eu fiquei pensando, caramba, o Gears é um game lá de 360. A gente vai falar tão bem. As pessoas têm que ter oportunidade de jogar hoje em dia. E aí eu lembrei desse remaster que não é datado. Vale muito a pena, mesmo hoje você tendo um Series X, ou se você estiver jogando no PC, vale muito a pena para vocês começarem a jogar por ele, para conhecer o universo do Gears of War e como é que funciona a gameplay e a mecânica dele. Mas hoje, eu tava assistindo o início do jogo, ele já começa de uma forma muito... cara, você tá jogando um filme de ação. Ele não te dá tempo de respirar no começo, né? Você fala assim, começou, você já tem que fazer uma escolha, que eu acho que é algo que eu acho muito legal quando eu lembrava. No começo você já tem que escolher pra qual lado você vai, né? Pra direita ou pra esquerda, que é algo que é bem característico. E dependendo do lado que você vai, já é chuva de bala, meu irmão. Você não tem tempo de respirar, não tem cutscenezinha, aí ó, toma. Eu acho que essa dinâmica do início do Gears também acho que deve ter feito muita gente já de início sentar a bunda na cadeira e falar, caramba, mano, que jogo que é esse? Chama os amigos aqui pra assistir eu jogando, compra um Xbox 360 pra jogar também. E aí não à toa que ganhou de mais de 20, ganhou 30 prêmios no ano que ele foi lançado. Só que perdeu o GOT, Marquito. Justo ele perdeu o GOT do ano do lançamento dele? A mídia sonista, né? Existia naquela época, né? Que, porra, ganhou 30 prêmios diferentes de GOT, não GOT oficial, né? Mas o melhor jogo do ano, de diversas premiações, diversas revistas. Chega na premiação mais importante, perdeu pro Elder Scrolls 4, o Oblivion, que era um jogo realmente inovador também pra época. Merecido, jogaço. Mas não é merecido, né? Fudendo, né? O Gears original, que você comentou que tem remaster, não é um jogo antigo, é um jogo que você pode jogar ainda hoje, que você vai se sentir realmente jogando um jogo bonito, um jogo bem feito, um jogo bem polido. Verdade. Não é um jogo da sua época, é um jogo que hoje em dia faz muito bem você jogar ele. Pra mim, sim, merecia ser o GOT, o único GOT da Microsoft foi o Gears of War, na minha opinião. Caramba, era a maior chance da Microsoft de ganhar um Game of the Year, hein, Marquito? Mas assim, Elder Scrolls já era consolidado, né? É meio punk, às vezes, para uma IP nova brigar, né, no ano de lançamento, dependendo dos outros jogos que lançaram. É tipo 2025. Quem que vai competir com GTA 6, tá ligado? Já nasce com o prêmio na mão, né? Foi muito difícil naquele ano pro Gears, uma IP nova, combater Elder Scrolls, velho. Consolidado já e tal. E um puta do jogão, sem comentários. Mas foi bacana, eu gosto do meu coração. Eu ia falar isso, é o campeão do povo. Exato, exatamente.
Então tá bom, a gente ficou falando que o Gears isso, que o Gears é bom, que o início da gameplay é muito boa. Como é que funcionava a gameplay de Gears e por que ela fez tanto sucesso? Inicialmente explicando, não parece nada de demais, né? Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, é um shooter. Ele foi inspirado bastante em Resident Evil 4 e na série Band of Brothers, né, Marquito? 8 a 10 horinhas de gameplay, dividido em 5 atos com 30 colecionáveis. Pra mim, o que mais pega em Gears é que a história dele é boa? É, mas é ela que carrega o jogo? Eu acho que não. Pra mim, o Gears of War, o que carrega ele realmente é a gameplay, o esquema de FPS dele, de TPS, né, que é em terceira pessoa, até mesmo o próprio o sistema de cover, que pra época foi considerado bastante avançado, e até hoje a galera tenta imitar bastante. Às vezes a gente pega um jogo novo, pô, esse cover aqui é de Gears of War. O cara correndo agachadinho, encostando as costas na parede, botando só a arma pra fora. É inspirado num jogo chamado Kill Switch e também no Time Crisis. Mas esse sistema de cover, o esquema de co-op e também o sistema de recarga de armas é o que mais chamava atenção, né? Que é aquele que é o reload perfeito, né? Recarga ativada. Não era só apertar um botão pra fazer a recarga. Você apertava um botão, aí aparecia na tela, em cima do boneco, uma linha, né? Pra você seguir. Aí você tinha que apertar o botão no momento certo pra recarga ser rápida. Se você errava, ainda dava animação, né? Dele errando a recarga. Pô, tudo isso chamava muita atenção, né? Te dava uma imersão interessante no Gears. A loucura é que de quase tudo isso que você falou, por pouco não aconteceu, tá? O Gears era pra ser um jogo em primeira pessoa, não era pra ser um jogo em terceira pessoa. Muito pouco antes dessa tech demo que o Max comentou, o jogo ainda era desenvolvido em primeira pessoa. E aí tiveram a ideia de falar, não, a gente precisa ver o personagem principal. Cliff Bleszinski, que é o diretor, falou, não, a gente tá falando de um personagem forte, a gente precisa ver esse personagem o tempo inteiro. Então sim, vai ser um jogo em terceira pessoa, e deu sorte de calhar com o lançamento recente de Resident Evil 4, né? Que é muito parecido o estilo de câmera. Aquela câmera, um personagem um pouquinho mais pra esquerda, a câmera um pouquinho em cima do ombro para você ter não só noção da paisagem, né, da ambientação que você está, como ver também todos os detalhes do personagem. Aí sim, né, falando nisso, a gente tem muito característico o modo de andar do personagem e o modo de correr, né? Porque não é simplesmente um drone que está parado voando sobre o seu personagem, é praticamente um drone que está colado ao corpo do seu personagem, então quando ele balança para correr, o drone, entre aspas, balança junto. Então você sente aquela sensação de estar correndo junto com o personagem. O lance de correr do Gears, que é o Roadie Run, né? O Roadie é aqueles caras que ajudam nas bandas. E os caras, pra não passar na frente dos cantores, né? Eles passam agachadinho, entendeu? Então por isso que o nome ficou Roadie Run, que é tipo a corridinha do Roadie, corridinha do assistente de palco. Pô, mas legal, assim que você falou que da onde que era o nome Roadie, eu já fiquei pensando, caramba, faz todo sentido. Lembrando da corridinha dos caras, né? Outro ponto interessante que eu vi sobre a gameplay, que é o negócio que eu falei do cover, que a gente tá sempre de costas pra parede e é chuva de bala. O jogo põe a gente em várias situações realmente de desespero. Se você botar a cabeça pra fora do cover, você vai tomar tiro de todo quanto é lado e aí tem que saber a hora certa de sair pra atirar. Ele é sufocante, o Gears of War, né? Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Ele te coloca nessas situações são aquelas situações de encurralado, né? E aí, meu brother, o que você vai fazer? Eu preciso pegar esse cover aqui. E o cover do Gears, como realmente é muito eficiente, é um cover, assim, que é difícil da galera conseguir imitar. Já tentaram em vários jogos. Realmente é muito eficiente, muito bacana. A forma com que ele se move, que ele troca de cover e tudo mais. Você tem que aprender a usar o cover de forma eficiente. Senão, já era. E essa parada de usar o cover eficiente é bem interessante, né, Max? Porque, beleza, você tá ali sob tiro, supressão, né? Os inimigos atirando em você teoricamente não podendo fazer nada. Aí que entra o ponto da gameplay também, que é você não precisa mirar no inimigo exatamente, ou seja, mostrar a sua cabeça, mostrar os seus braços. Você pode simplesmente, primeiro, pegar a sua arma e botar pra cima só com o braço, ou seja, você só vai estar mostrando a sua mão e a sua arma, e também fazer um fogo de supressão em cima dos inimigos para que eles possam abaixar. E segundo, você tem outros itens também para utilizar e para tentar afastar os inimigos, como por exemplo usar granadas. Então novamente, você não precisa mirar a granada e jogar. Você sobre cover, você consegue jogar na granada no inimigo para te dar um tempo para você sim poder se restabelecer, mover para um próximo cover mais próximo, ou então partir para cima do inimigo, utilizando Eric, a arma mais icônica do mundo do videogame, não é, mas é uma das, que é a Lancer, né? Que é aquela arma que já vem embutida uma serra elétrica, uma motosserra. Sensacional demais. Era muito foda essa arma. Mas algo que um ponto legal também de Gears é a variedade de armas, né? Eu coloquei aqui que tinha fuzil de assalto, espingarda, que é a 12, né? Pistola, rifle,
rifle, de sniper, granadas explosivas e de fumaça. Porém, tinha os Locush são os inimigos, né? Que são os monstros. Eles também usam armas, que são legais, né? Tem Locush específicos. Tem o Locush que é granadeiro, ele só vende granada. Tem o Locush que é o dozeiro. Tem o Locush que solta uma bomba, que é o boomer, né? Porra, animal. Quando você pegava essa arma dele, que é o boom shot, né? As armas tinham uns nomes específicos também. Tinha a Lancer, que é a nossa, que geralmente a maioria dos COGs utilizavam. E os Locush usavam as Hammerbuster, que eu sempre achei horrível. Eu odiava quando tinha que pegar a Hammerbuster. Não gostava de pegar ela. Já a Sniper era One Shot o nome da Sniper? A One Shot ela veio depois. Ela veio depois, que é uma Sniper que você tem que montar ela. A Sniper normal também era uma arma COG. Mas a mesma coisa. Você também podia puxar a mira, dar um zoom na mira. E dependendo do Locush, você acertou a cabeça dele, animação de cabeça explodindo. O melhor som de headshot de qualquer jogo possível e imaginável. Satisfatório demais, cara. É uma delícia. Eu nunca vi outro jogo que tinha um barulho de headshot melhor que o Gears. Em tudo, esse jogo é muito bom e ele senta na mesa com os melhores nessa questão das armas. O recuo das armas, a variedade delas, a forma como ela dá dano nos inimigos, as próprias granadas também explosivas. Às vezes abre um buraco de Locush no chão, você joga granada explode lá dentro, pô, fechou, problema resolvido. E o melhor de tudo é o que o Marquito falou, né? A Lancer que tem a motosserra, você chegar perto do Locush e dizimar ele, executar ele com a motosserra, era muito bom, né? A não ser quando você tomava uma dessa, né, Marquinhos? Nem me lembro. Eu era muito traumatizado com ela no multiplayer. Mas um ponto interessante que você comentou sobre as armas, Eric, é que o Max comentou, né, que tinha o headshot, então você podia usar o arco e flecha, que também era um one shot, que você matava então o seu adversário. Mas o grande problema pra mim, que eu via como algo ruim, é que os inimigos com as armas normais, ele era meio que esponja de bala, né? Então você não sabia realmente se ele estava com pouca vida, muita vida, se ele estava sentindo aquele dano, se ele estava para morrer, porque você dava muito tiro de Lancer, muito tiro de Hammerburst, e o inimigo estava lá, firme e forte. Que nem é, por exemplo, os próprios COGs, né? Se eles tomam muito tiro, a engrenagem, que aparece uma engrenagem no centro da tela que vai ficando vermelha, que vai medindo mais ou menos o seu sangue, seu limite de sangue vai aparecendo, e aquilo, se você pega um cover, seu sangue volta ao normal. Então você não precisa de itens de recuperação para voltar à sua vida. Você simplesmente agacha um cover, espera a vida voltar ao normal e volta pra batalha. Isso eu não gostava, sabe? Não me parecia ser algo nada real pra mim, obviamente, nesse jogo, mas era muito menos real do que eu esperava, sabe? Você dar diversos tiros num Locush e não saber como estava o nível de vida dele, só esperar pra ele morrer, chegar um momento que ele tomava um tiro e acabava morrendo, e a sua própria vida, né? Que você tomava tiro, dava uma respirada e voltava tudo normal, como se fosse o Wolverine. Caramba, Marquito, já pra mim é totalmente o contrário. Isso é o que me fazia gostar muito da gameplay do Gears. Essa questão exatamente de não saber se o inimigo tava prestes de morrer ou não, você te dá o desespero. Caralho, mano, minha bala tá acabando, será que esse cara não tá pra morrer? Não tá. E você tendo que procurar recursos, e aí quando ele morre, você fala, puta, consegui. Ou então, se você não consegue matar o inimigo, você acaba morrendo, você repensar a sua estratégia. Pô, e agora? Com essa arma aqui não deu certo, ou eu gastei muita bala no inimigo que não precisava. Às vezes vem aqueles inimigos que, tipo, dá pra você ir no corpo a corpo, eu gastei bala com ele. E a questão da vida também me dava essa mesma sensação. Às vezes a engrenagem vai ficando vermelha, fazendo, caralho, preciso procurar um cover urgente, mas não tem nenhum cover aqui agora. Vou ter que sair rolando, desviando dessas balas. Pra mim, essas duas coisas é o que faz a gameplay ser gostosa do Gears. Até mesmo quando eu jogo em co-op. Mano, eu vou cair. Você fala, cara, não cai, pelo amor de Deus, que eu não consigo te reviver agora. Ou então o amigo cai, procura um cover, o cara vai de 4 procurando um cover. São as coisas que faz pra mim o ponto alto do gameplay de Gears, é muito do que o Max falou. O jogo te faz se sentir encurralado, amigo. Você fala assim, ó, você não vai saber se suas balas vão ser suficientes e se você vai ter cover quando você tomar muito tiro. Eu gostava muito disso. É que também tinha, dependendo da dificuldade, porque assim, a gente que gostava muito do multiplayer, é diferente o tipo de dano no multiplayer, né? Então você não tem muito esse lance de esponja de bala, não. Então é diferente. A sua energia, ela também recupera, mas os danos são diferentes. Por exemplo, uma Nasher, que é a 12, né? Corpo a corpo mesmo, era só ali uma. Então, no multiplayer, o tipo de dano era diferente. Então, muitas vezes, dependendo da dificuldade onde você tava, se você tava, sei lá, no Insane, por exemplo, os inimigos te davam muito mais dano e, obviamente, você dava menos danos neles. E aí, sim, era bem esponja de bala.
a não ser que você tivesse com sniper, né? Mesmo assim, tem que sempre mirar na cabeça e tal. Mas não me incomodava não. Acho que é parte da parada e eu acho que nunca foi um problema pra mim, não. Mas eu sei, Marcos, por que o Marco não gostava, porque ele vivia caindo quando a gente jogava junto, que ele queria ser machão, sair correndo, aí eu tinha que salvar ele a todo momento, porque ele não gostava tanto. Eu sei que eu que tô errado, mas eu queria ver membros caindo, o braço decepando, o Locush cambaleando, eu queria ver mais disso, sabe? Eu queria ver mais realidade nos tiros. Mas não é problema nenhum, tem muito disso que o Max falou, né? Eu costumava jogar, e costumo jogar sempre jogos da saga Gears, no Insano. Então por isso que sim, eu sinto mais os inimigos sendo esponja de bala, e até um ponto, né, Eric, são somente 3 dificuldades que foram lançadas juntos com Gears of War, é a dificuldade casual, a dificuldade hardcore, que seria a dificuldade muito difícil, e aí sim é Insano, que só liberava quando você finalizava o jogo uma vez. Então você tinha que finalizar o jogo uma vez, pra aí sim ser louco o suficiente pra jogar no Insano, que era muito difícil. Eu fui jogar o Gears, eu tava brincando aqui, falando que o Marco caía bastante, tá? Mas a nossa experiência em co-op foi só no 3 e no 4, né, Marquito? 1 e 2, aí eu fechei single player, devo ter fechado no casual. Aí, no 3, o Marco Barbosa, maluco das ideias, falou, não, temos que fechar no Insano, não tem jeito. Graças a essa ideia que existe esse podcast, né? Porque passamos algumas boas madrugadas travados na mesma parte, trocando ideia e morrendo muito no Insano. O Insano do Gears of War, ele realmente é insano, né? A dificuldade escalona um absurdo, né? Vacilou, não tem nem esse tempo que o Marquito falou de encontrar o cover e respirar, não adianta. Vacilou é lona, e se não tiver em co-op, caiu, volta do checkpoint. E é o que faltou a gente dizer também, como eu falei, é dividido em 5 atos, mas esses 5 atos tem alguns capítulos dentro deles com checkpoints, você morre e você volta desse checkpoint também, né? E tem os colecionáveis que são nada mais nada menos que as cog tagzinhas, né? Pelo menos no 1, que é só recolher que é uma brincadeira com a dog tag, né? Que é aquele colarzinho que os soldados americanos usam. No Gears tem as cog tags espalhadas pelo mapa pra você recolher. Vocês gostavam de colher todas as cog tags? Ou era igual eu? Eu passei daqui, pelo amor de Deus, só quero ir pra próxima parte. Eu já vou responder pelo Max, tá, Eric? O único que miletou o jogo foi o Max aqui entre nós. Eu tenho certeza, então, que ele obviamente pegou todas as game tags e tenho certeza que ele zerou o jogo no Insano diversas vezes pra isso acontecer. Isso que é legal das conquistas do jogo, né? O Max pode falar até mais a respeito. São conquistas pra quem realmente gosta do jogo e só quer jogar aquele jogo. São conquistas demoradas, são conquistas de gameplay mesmo. Aí vai o Max e conquista tudo rapidinho, né, Max? Não, rapidinho não. É uma história até curiosa com o primeiro Gears, porque eu fiz assim, a maioria das conquistas saíram, né, de tanto jogar. O mais desafiador nas conquistas do Gears 1 era o multiplayer mesmo, né? Então, tinham muitas coisas que você tinha que fazer no multiplayer, né? E que era de boa, porque saía naturalmente, mas, obviamente, a conquista mais recompensadora era a Seriously, que é de matar 10 mil pessoas online. Nossa, isso aí tem em todos os Gears, né? Essa conquista saiu pra mim, ela era bugada na época. Não é que ela era bugada, a gente não sabia uma coisa que acontecia e que mudava a contagem. Se a gente estivesse numa sala e durante a partida e saísse alguém no meio da partida, não contava mais as mortes. A gente não sabia disso. Só que no Leaderboards mostrava o total de mortes que você tinha. Ele não contava as que não contaram quando alguém saiu. A gente ficou sabendo disso depois, né? Essa conquista, cara, saiu pra mim com 16 mil mortes, cara. Caraca. E o mais legal que eu falo pra galera, porque a galera pode falar, Max, como você fez? Cara, eu joguei naturalmente, mano. Todo dia de noite, chegava em casa, jantava, tomava um banho, mano, e Gears, mano. Era isso, brother. Já tinha combinado com os brother, molecada, bora jogar? Bora. Mas jogava pra valer mesmo. Não era fuleiragem, não. E, cara, assim, naturalmente veio essa conquista, por mais que ela demorou, obviamente, ela saiu, eu acho que ela abriu pra mim, cara, em 2009, cara. Então, assim, imagina, eu jogava ele até depois que o Gears 2 saiu. E aí, a Seriously, no Gears 2, já era pra matar 100 mil inimigos. Só que não online, durante a campanha toda. Todas as vezes que você jogar, contava. Então 100 mil não parecia tanto. E aí a Seriously do 3, essa foi a mais brutal de todas, que aquilo ali era insanidade. Cara, você tinha que conseguir a medalha Onyx em todas as tarefas que pediam. Aí tava lá, matar 100 inimigos com headshot. Depois passava de nível. Matar 150 inimigos com headshot. Depois matar 200 inimigos com headshot. Cada assim um dava uma medalha, né? Exatamente. E assim, insano. Aquilo ali é insano. Poucas pessoas têm essa conquista. Pouquíssimas. Essa eu fiz fazendo um boost. Eu tinha
um console original meu, um console original do meu irmão, e a gente tinha um piratinha que a gente pegava e emprestava um pro outro quando lançava algum jogo novo. A gente não queria, né, gastar essa grana com o jogo novo. O que eu fiz? Eu liguei os 3 videogames em LAN e coloquei 2 controles em cada videogame. E aí eu, com a minha conta principal, ia matando todo mundo, Nossa. tá ligado? E mesmo assim, trampo pra caramba, né? Trampo para um cacete. Essa foi treta. Mas o Gears significava muito pra mim, então eu falei, cara, eu quero essa conquista, eu quero fazer tudo nos Gears, mano. Mas realmente, é o que o Marco falou. Cara, tem que ser um cara que tá dedicado pra, dentro daquele jogo, ele, cara, fazer tudo aquilo que pede nas conquistas. Mas realmente, o Gears é um jogo muito desafiador nas conquistas. Todos os Gears são realmente bem desafiadores, assim. A gente não focou tanto, assim, no multiplayer, mas você acha, Max, que o multiplayer é maior do que o single player do Gears 1? Putz, cara, eu acho que no primeiro, sim. A partir do 2, ele começou a ser uma parte necessária, mas não suficiente. No 1 ele chega a ser maior, então, né? Porque eu não tive contato com o multiplayer do 1. Comecei a jogar a partir do 3, o multiplayer. Fechei, beleza, gostei dessa franquia, já tinha gostado, já tinha fechado o 2, né? Pô, saiu o 3, aí o Marquito a gente foi meia-noite, já contamos essa história. No Shopping Morumbi, pra pegar a pré-venda, que a gente gostou muito da franquia. Então a gente tava lá junto, né? E não se conhecia, que loucura. A gente tava lá, saindo 1h ouvindo o CD do Gears no carro do... Gears of War! O policial olhava e falou assim, não vou nem parar esses caras aí, que tudo nerd, né? Ouvindo o jogo. Sensacional, né, cara? Muito louco. Mas aí no 3 do multiplayer eu já achava que eu já tinha interesse no multiplayer do 3. Do 1 eu só fiquei ali no single player. E eu não tinha essa magnitude de que o multiplayer era muito maior do que o jogo. Interessante saber isso também. Pro single player ela foi, então digamos que foi uma ideia tímida, né? 8 horinhas de gameplay, e aí o multiplayer foi a comunidade que alavancou o jogo, né? Vocês acham que talvez se o multiplayer não fosse tão bom, eu teria morrido no 1? Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que o multiplayer foi muito importante, porque ele dava mais fator replay pro jogo, né, cara? Esse lance competitivo era muito forte, né? Sempre foi, aliás, né? Muito forte no Xbox. Jogos multiplayer no Xbox, né? Sempre foram muito, assim, famosos, justamente por conta da Xbox Live ser um serviço muito bom, né? Os jogos multiplayer sempre foram, cara, sucesso, assim. E o Gears não foi diferente. Então eu acho que fez ali, o alavancou também o Gears foi o multiplayer por conta disso, desse lance mais competitivo e esse bônus de ter uma campanha boa, né? Uma campanha bacana que dava pra você jogar co-op local ou co-op online. Então assim, cara, era muito inovadora a parada assim, né? Poder jogar. Quer jogar offline? Tudo bem. Você quer jogar online? Bora também. E aí o multiplayer tem realmente a cereja do bolo pra deixar o game ainda mais famoso. O co-op é muito bom, né? E como ele vendeu muito videogame, todos os seus amigos, em tese, estavam jogando Gears of War junto com você. Então é realmente o jogo que uniu os amigos e vendeu muito console. Para de puxar a sardinha. Só porque é da Xbox. Bons tempos, Eric, bons tempos. Bons tempos. O que você tá fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, veste isso, você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos então explicar qual que é a história e os personagens principais do Gears of War 1, Marcolino e Dr. Max. Queria dizer que na minha memória, até mandei pro Max, fudeu, eu não lembro de nada do Gears of War 1. O que tem na minha cabeça é vagamente do 3, um pouco do 2. Vou ter que ir atrás de vídeos e, obviamente, de ler o Wikipedia e ler os detonadinhos da história. Pesquisando para esse episódio que eu vi que existe uma lore enorme antes do Gears que a gente conhece, né? Quem tiver interesse, vale muito a pena ir atrás a fundo de ler o Wikipedia para entender tintim por tintim. É meio igual sobre a história do Cyberpunk, que antes de começar o Cyberpunk 2077, aconteceram várias reviravoltas na Terra para aí chegarmos no Cyberpunk 2077. Gears é mais ou menos a mesma coisa. Até chegarmos no início do Gears 1, aconteceram algumas coisas no planeta Sera que culminaram com o início do nosso joguinho. Uma delas é que foi encontrada uma substância chamada emulsão, que com ela os seres humanos conseguiram criar um tipo de energia limpa. E aí, senhores, quando encontra-se um tipo de energia limpa, o que acontece em qualquer planeta cheio de humanos?
guerra por poder, certo, Marquito? Guerra sempre teve nesse planeta, né, Eric? Porque humanos juntos sempre vão fazer merda. Qualquer coisinha era motivo de guerra. O planeta já tava ficando uma crise energética muito grande. Aí sim foi descoberto, né, essa energia limpa, chamada de emulsão, e começou mais uma guerra entre os povos mais ricos e os povos mais pobres, né? Que seria então a Guerra do Pêndulo, que durou nada mais nada menos que 75 anos. Então a baita de uma guerra. Pra ver quem controlaria, então, a emulsão. A emulsão era como se fosse realmente o petróleo nosso, né? O petróleo aqui da Terra. Então eles conseguiram tornar essa emulsão uma energia limpa, que podia ser utilizada então para o desenvolvimento da sociedade em si, só que aí a parte econômica começou a entrar em conflito com a emulsão, ou seja, o valor da emulsão começava já a cair muito, então os países mais pobres, assim digamos, desse planeta Sera, começaram a sofrer por falta primeiro de emulsão, obviamente, e não conseguir ter essa energia limpa para si. O que foi feito então? Esses países se uniram formando a União das Repúblicas Independentes e do outro lado, os países mais ricos, assim digamos, formaram então os COGs, que é a coalizão dos governos ordenados. Muito dessa guerra começou a partir desse momento, dessa união entre países que queriam então o controle da emulsão. Essa guerra entre os COGs e a UIR, né, que são os opressores contra os oprimidos, uma parte quer o poder, outra parte precisa do poder, é meio que uma guerra fria Estados Unidos e Rússia, né, Max? Isso, é nessa vibe mesmo. O engraçado é que durante essa guerra, uma coisa que aconteceu é que eles começaram a desenvolver armamentos. E os COG subjugam, né, o IR justamente porque eles conseguem os planos da Hammer of Dawn, que é o martelo da Aurora. E aí o pai do Marcus Phoenix deixa a parada mais bruta ainda, de uma forma mais bacana e mais mortal. E aí, obviamente, a UIR tem que se render. Então eles ganham a guerra aí. Quando a guerra finalmente acabou e devastou o planeta, tava todo mundo se recuperando. 6 semanas depois, aconteceu o Emergency Day, que é quando os Locusts apareceram. E os bichos vêm debaixo da terra, então eles estavam realmente no subterrâneo. O que é a grande surpresa da parada. O novo jogo que vai lançar, né, o Gears of War E-Day, ele vai falar exatamente do dia o Emergency Day, né, ou o dia da emergência, aí no caso, que na verdade é o dia que os Locusts saíram do subterrâneo. E esse jogo, cara, vai ser argamassa pra juntar tudo. Os caras têm um potencial nesse jogo gigantesco, cara, pra amarrar tudo e deixar tudo muito claro. E eles também têm uma parada que é incrível, que eles podem contar a história de um dos personagens que é importantíssimo. Ele não é exatamente o protagonista. É que assim, a gente que gosta considera ele também um protagonista, né? Mas muitas pessoas podem não considerar. Mas eu acredito que depois desse evento, desse jogo, se o jogo mostrar o evento que tem que ser mostrado ali, né? Esse personagem vai ter um peso ainda maior. E ele tem um peso maior no próprio trailer, né? Porque Gears of War, querendo ou não, é sobre irmandade, é sobre amizade. Então é sensacional perceber que esse trailer deixou aí esse rabo gigante para que a gente possa esperar o E-Day, para que ele possa contar essa parte em que a gente não viu, né? Justamente porque a gente é colocado ali para já tirar o Marcus da cadeia. E aí você sabe, por que ele foi pra cadeia? Entendeu? E aí a gente obviamente tem o restante da história. Você! Um traidor como você não merece vestir o uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente! Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Locus! Se proteja! Mexa-se! Merda! Nós temos a bomba Light Mass agora! Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só! Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo! Por isso precisamos do ressonador! Ele vai mapear os túneis deles! Pra gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa! Agora tô furioso! Lá em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alpha! A última transmissão veio da Praça Embry! Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador! Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho! Só faltam 2! Os nemacices não deixam os helicópteros chegarem perto! Vocês terão que ir a pé! Ferrou. Tudo limpo! Mas o tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês! Sim, senhor. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você, cumpra a missão!
Eu espero que você me dê 110%, Fênix. Eu não estou fazendo isso por você. Eu te pergunto, Max, a gente contou aqui sobre guerras, de como era o planeta antes, como ficou o planeta depois, o surgimento, entre aspas, dos Locusts. Eu gosto de ficar confabulando que quando lança um jogo, que eles não têm ideia do tamanho que vai ser aquele jogo, tá? Então o próprio Gears of War, eu acredito que beleza, a gente tá fazendo uma franquia aqui legal. Eu acho que nem franquia, né? Não, franquia eles estavam fazendo que o final do 1 linka com o início do 2. Então eles estavam pensando em algo grande sim, mas você acha que eles estavam pensando em algo tão grande a esse ponto? A gente tá evitando contar muitos spoilers, principalmente do 4 e do 5, porque a gente leva a querer que os Locusts estavam lá, dentro da Terra, só esperando alguma coisa ruim acontecer para surgir, para aparecer nesses buracos e matar toda a população humana. Você imagina que isso já estava na cabeça deles, de não ser somente essa coisinha simples, de ter toda a complexidade que é desde o Gears 1 até o Gears 5 e do lançamento do Emergency Day? Você acredita que eles já tinham ideia de tudo isso, todo esse plano? Com certeza não tinham ideia, não. Eu acho que a trilogia podia estar sim no papel. Porque o Cliff, ele curte essas paradas. Ele é um visionário, assim. Cara, até hoje, tudo bem que ele teve alguns projetos aí meio falidos e tal, mas com o Gears ele foi muito bem sucedido, né? Então ele já tinha essa ideia que talvez fosse essa trilogia, mas talvez que não que fosse se tornar o que o Gears é hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, escritores incríveis fazendo os livros. E é uma das coisas que eu ia até comentar aqui, é pra galera que gosta, pra ler os livros, né? Se você puder ler os livros, é sensacional. E eu vou deixar uma dica aqui. Tem uma galera bacana demais, são meus amigos, Apaixonados por Gears, o nome. E lá eles têm disponíveis tudo que você precisar pra saber sobre a história de Gears em português. Tem livro, tem quadrinho, tem tudo pra você ficar por dentro da história do Gears. Então assim, não tem desculpa. Por isso que a gente tá tentando evitar alguns spoilers aqui, justamente para que vocês tenham a experiência, que eu acho que é muito importante vocês terem essa experiência, e é a mágica do jogo, do próprio jogo, então é muito bacana. Então tentem ler os livros, eu acho que isso vai esclarecer muitas coisas para vocês, e é uma leitura bem gostosa. Se você gosta da franquia, com certeza você vai adorar, e é uma das coisas que eu fiz antes. Assim, eu joguei o primeiro jogo, mas antes de jogar o segundo, eu já tava lendo o livro, e aí eu comecei a ler, cara, é sensacional porque você expandiu, e assim, é sensacional porque você conhece os personagens, você conhece uma história dos personagens que não dá tempo de encontrar dentro do jogo. Então no livro, você consegue conhecer mais o personagem. Quando você vê ele na tela, você é muito mais apegado a ele, porque você conhece o background dele, você conhece a história de fundo daquele personagem. Isso eu acho muito legal, tá, Max? Inclusive até do nosso quadro, do New Game Plus, que obviamente a gente tá somente abiscando a superfície da lore, da história de todos os jogos que a gente fala aqui nesse quadro, mas a gente aprende muito também lendo sobre o jogo, tá? E eu odeio de verdade jogos co-op e multiplayer, porque você meio que se perde na história, você não presta atenção na história, você realmente quer jogar com seu amigo. Então quando vem uma cutscene, você simplesmente esquipa a cutscene pra continuar com aquela ação com seu amigo. Pô, eu joguei o Gears of War 2 vezes, uma pra liberar o modo insano e outra o modo insano junto com o Eric. A primeira vez que eu zerei o jogo, eu não prestei atenção nenhuma, porque eu queria terminar rápido. A segunda vez que eu zerei o jogo no insano, também não prestei atenção nenhuma, porque eu queria jogar com o Eric. E eu perdi muito da lore do jogo. E aí, parando pra ler aqui, pra falar sobre Gears of War, cara, a lore é muito incrível. Por isso que eu até comentei com você, né, se você achava se essa lore toda já existia, ou somente da trilogia, porque eu fico impressionado como pessoas conseguem, teoricamente, pegar um mundo fechadinho, completinho, e expandir mais ainda sem perder nenhuma ponta solta, sempre dando nós muito bem feitos. O que fizeram com essa trilogia, e agora nem trilogia mais, né? São 6, 7 jogos. Sexologia, Marquito? Quase isso, né? Eu gosto muito quando a lore me pega, e a lore de Gears of War, com certeza, tem me pegado muito a partir do momento que eu tenho estudado cada vez mais. Mas eu acho que pega muito o que eu falei também, Marquito. A gameplay dela é tão filme de ação que você acaba falando, nossa, eu quero dar bala mesmo nesses caras, depois eu vejo o que tá acontecendo aqui. Passa, eu quero atirar. Seguindo aqui só pra encerrar então, teve a guerra, ela realmente acabou, né? Tivemos os Cogs como vencedores, usando o martelo de Aurora, como o Max citou. Esse Emergency Day é exatamente isso, né? Os Locusts emergindo do chão, pegando todos os humanos de surpresa. Tanto que quem tiver interesse, no Gears 1 não mostra isso, mas o trailer do E-Day, do jogo E-Day, dá um pouco da ideia disso, né? Porque tá todo mundo normal, assim, o trailer começa a pacar, do nada começa a explodir a cidade, sai uns buracos do chão e gente que tá desapercebida toma facada de Locust. O negócio deve ter sido doido. O próprio Marcos tá super inexperiente ali lutando com o Locust. Nunca que o Marcão que a gente conhece ia tomar uma canseira daquele jeito, daquele Locust.
Mano, o maluco tá acostumado a lutar com o humano, velho. Quando ele vê que o maluco tem poder sobre o humano, cara, aí você vê o que aconteceu ali. E, obviamente, naquela época não existia a nossa querida Lancer com a motosserra. Então você também vê que o que tinha ali era a nossa baioneta, né? Você via que não tinham desenvolvido ainda a Lancer. A Lancer vem depois. Eu até quero ver como que eles vão fazer isso no E-Day, como que eles vão apimentar essa parada aí, porque ela veio depois. Tava pensando nisso agora, Max. Será que vai ser algo parecido como fizeram quando o Kratos volta pra casa pra pegar as lâminas do caos? Porque, pô, todo mundo sabe que Kratos e lâminas do caos é um só. Todo mundo sabe que Gears of War é a Lancer com a motosserra. Será que vai ser tão impactante assim? Cara, eu não sei, velho. Eu fico tentando pensar aqui que talvez, cara, o jogo acabe eles fazendo a Lancer, mano. Caralho, isso é muito Gears, né? A gente precisa apresentar né? Mostrar quem são os... Estamos falando tanto aqui de Marcos, de Dom. O Gears 1, o início dele, a gente já falou, né? Dominique Santiago, que a gente não sabe até o momento quem é Dominique Santiago, mandando o Jack, rip it off, abrir uma porta, e Marcos Fênix está lá, ele joga pro Marcos a bolsa, o Marcos bota aquela roupa clássica de COG, e ele já sai na prisão, algo que eu acho engraçado, né? O Marcos tá lá dentro da cadeia dele, da solitária dele, tranquilinho, quando ele sai, a cadeia tá dominada de loucura. Tipo, ninguém sabia que ele tava ali dentro, né? Quem é Marcos Fênix, né? O Marcos Fênix ele é o personagem principal do Gears 1, e ele é um oficial que obteve muito sucesso nessa guerra dos pêndulos, né? Ele foi um grande de um soldado, porém ele foi preso porque no Emergency Day ele abandonou o posto dele de COG para ir tentar salvar o pai dele, que ele não sabia onde estava o Adam Fênix. O pai simplesmente some, não tem nenhum corpo, todo mundo acha que o pai está morto no Gears 1, e aí o Marcos ficou preso 14 anos até chegar realmente o companheiro dele de guerra, o Dominique Santiago, para salvar o Marcos Fênix e convidá-lo para ele para participar de uma missão que poderia salvar de vez a cera de todos os Locusts. Tanto que nessa cutscene de cena inicial, o Marcos fala pro Dom: você vai se encrencar fazendo isso. Ele disse: meu amigo, não tem mais pra onde se encrencar não. Se eu tô aqui é porque tem motivo, né? E uma coisa interessante que a gente não sabe ali, né, é que na verdade o Marcos conheceu o irmão do Dom. Ele lutou com o irmão do Dom, né? O Dom era muito jovem pra ir pra guerra, né, naquela época. Então o irmão do Dom faleceu na guerra e tudo mais. E aí ele meio que se sentia meio culpado também. Por isso no livro a gente vê mais isso, né? Para a morte dele e tal. Então o Dom quase que realmente, cara, é o irmão dele. Então ele se coloca no lugar do irmão do Dom e tal. O irmão do Dominique, que é o Saturnine, né? Saturnine de Santiago. Nossa, Badum. Miserável, badum. Então é muito bacana isso também. Então justamente por isso eles desenvolvem esse relacionamento, né? Esse bromance, né? Que a gente chama, né? Bromance, em inglês a gente chama de bromance e tal, né? É a broderagem. Quem é Dominique Santiago? Pra mim, melhor personagem de todos dessa trilogia, Dominique Santiago. Já nos é apresentado fazendo algo foda, né? Salvando um cara da cadeia pra ajudá-lo. Melhor amigo de Marcos Fênix, desenvolve essa broderagem durante o jogo. Ele é um soldado tão forte e habilidoso quanto o Marcos Fênix, porém o objetivo principal dele não é nem salvar Sarah, né? É encontrar sua querida esposa Maria, que durante o Emergency Day ela sumiu. Não vamos dizer o desfecho de Maria, vale muito a pena jogar quem não conhece, mas é foda, porque o jogo já realmente fala, Dominique, a trajetória dele é até encontrar a Maria e depois de ter encontrado ela. São os atos dele nos 3 jogos, né? Então no primeiro a gente se pega interessado em ajudá-lo a realmente encontrar. Ele não quer nem saber, tem que fazer tal coisa. Não, beleza, irmão, eu só quero encontrar minha esposa. E eu acho que é o que todo esposo soldado faria se acontecesse alguma coisa parecida na vida real, né? Dominique, eu acho ele muito foda. Eu gosto bastante dele, por toda a história dele. Acho que ele é um personagem muito bem feito. Cara, assim, o Dom é sensacional. Só que, assim, uma coisa importante de lembrar é que, assim, o Dom, ele perdeu a família dele, né, no Emergency Day, né? Porque eles estavam passando um holiday, na verdade, ele e a Maria, e aí deixaram as crianças com os avós. E aí, mano, aconteceu o Emergency Day. E isso é uma das coisas que eu quero que eles mostrem no Emergency Day, cara. No E-Day. Eles têm que mostrar os filhos do Dom, cara. Você tem que começar com esse tom. O Max é sádico, né? Eu quero ver os filhos do Dom morrendo. Não, sabe por quê? Porque muita gente nem sabe que eles tiveram filhos, assim, tá ligado? Que os filhos dele estão na parada, sabe? E o motivo da Maria ter subido é exatamente esse. Ela se culpava pela morte das crianças, né? E ela começou a ter visões e começou a ver eles e tudo mais. Então ela sumiu.
E aí se desenrola toda essa parada que a gente vai ver nos próximos jogos. Mas é importantíssimo esse tipo de backstory, justamente pra colocar um peso muito mais, cara, no Dom. Porque o Dom, querendo ou não, ele perdeu muito mais, tá ligado, do que o Marcão. Por mais você falar, o Marcos tá atrás do pai dele e tal. Ok, claro, importantíssimo e tal. Mano, o maluco perdeu a família, brother. Todo mundo, filhos, esposa, tá ligado? Tem um peso no Dom ali que é muito grande e muitas vezes a galera talvez não consegue ter essa percepção. Por isso que é legal pontuar. Depois de ter jogado a trilogia inicial, eu sinto que o Marcos estava mais pelo roleplay. Falando, tô aqui, a minha função é ser soldadão mesmo e eu tenho que defender patriotismo, né? Soldado, pá. E aí, pra mim, ele tava mais nessa, óbvio, igual o Marcos falou, né? Estava atrás do pai dele, mas ele não tinha tanto pesar na história igual o Dom. Ele tinha o pesar dos outros, né? Sentiu o drama do Dominique, sentiu o drama dos companheiros dele, mas no final das contas era o roleplay dele. Falei, mano, eu sou soldado, eu tô programado para matar. Mas assim, o Marcos, eu acho que ele tinha também um outro objetivo dele, era se provar valioso, porque ele tinha sido acusado e ficou 14 anos preso de ser traidor, né, velho? Existia esse lance de redenção, que não é o que acusaram ele de ser, tá ligado? Eu acho que tinha esse objetivo também. E, obviamente, conforme você vai jogando, você vai se apegando aos outros personagens. Então você vai querendo realmente protegê-los, salvá-los, né, e tal. E eu acho que isso também entra dentro do próprio objetivo do Marcos, né? E aquilo, né? O Marcos já tinha ganho a maior honraria que poderia ser ganha por um COG, que era a medalha de ter realmente sido muito valioso nessa guerra dos pêndulos. E até mesmo após isso no Emergency Day. Pra ele perder tudo e começar do zero, é realmente algo que ele realmente buscava, sabe? Honrar o nome dele, honrar o nome da família dele, do pai dele. Falar, não, eu não sou isso que vocês estão falando, eu sou aquele cara que realmente ganhou aquela medalha e merece muito respeito. O Marcos sim tem o seu background de soldado, entendo eu, mas ele também tem a parte da honra, né? Então, que envolve também um soldado, obviamente. Tá bom, eu chutei o corpo do Marcos no chão. Eu gosto dele sim. É que meu amor é Touro de Dominique Santiago. Aí, completando o Esquadrão Delta, temos outros 3 companheiros aqui, que eles são icônicos pra franquia, mas eu não sei dizer se, nossa, caramba, eu gostaria muito de saber a história desses caras, né? Tem o Damon Bird, que é como se ele parece o Guile, né? É o loirinho mecânico, tem um humor um pouco mais ácido, é especialista técnico da equipe. Pra mim, o melhor de todos, que é o alívio cômico, que é o Coltrane, Augustus Coltrane, um ex-jogador de trash ball, que era um estilo futebol americano. E por último, esse que é emblemático, eu acho ele emblemático, né? Que é a família toda, né? Anthony Carmine. Você conhece a máscara, né? Você vê a máscara e fala, é um Carmine. A gente até citou sobre ele em algum episódio, né, Marquinhos? Teve uma votação pra saber se matava ou se não matava. Não foi um negócio desse, né? No 3, Save Carmine. Aí ganhou o Save Carmine. O Max, que, como vocês ouviram que ele quer ver a morte do filho do Dominique, ele deve ter votado para Kill Carmine. Jamais. Carmine era o meu personagem favorito no multiplayer, né? Eu jogava com o Anthony. Então o Carmine virou meus personagens favoritos, assim. Então pra mim é sensacional. Quando ganhou o Save Carmine, e a gente ganhou uma camiseta na live também no Xbox do Avatar. Foi muito legal, até para movimentar, né, a comunidade do jogo. Então foi muito legal. Então no 3 eles fizeram essa campanha, porque no 1 e no 2, o destino dos Carmine não é tão bonito. Não. Se você é um Carmine, você não dura mais do que um jogo, né? Sempre tipo assim, né? É tipo assim. No 1 é sacanagem que você nem consegue começar a gostar dele, sabe? Logo na primeira cena, praticamente, do Carmine, ele morre. Ele é tipo o Kenny do South Park, né? Ele é meio que um especialista em sniper, em arco e flecha, um bagulho assim, não era? Do tiro à distância. Esse é o Esquadrão Delta, e no jogo, apresentados todos eles, né? Não são apresentados todos de uma vez, mas a gente vai conhecendo eles durante o jogo. O objetivo principal é usar uma arma experimental chamada de ressonador sônico para mapear o túnel subterrâneo dos Locustes, que a gente entende que eles é como se fosse um formigueiro, né? E eles queriam mapear esse túnel subterrâneo e usar uma bomba chamada Light Mass para destruí-lo. Essa Light Mass, ela é 10 vezes mais potente do que uma bomba atômica. Os caras não pensam, né? Tipo, vamos jogar uma Light Mass no núcleo do nosso planeta para poder matar todos os queridos e amados Locustes. Eles tanto não pensam, Eric, na consequência de jogar uma bomba atômica no centro da Terra, como pra tentar eliminar os Locustes, quando eles emergiram no Emergency Day, eles simplesmente utilizaram o Martelo de Aurora, o Hammer of Dawn, pra dizimar tudo que era cidades e outros países, com o intuito de, meus amigos, quem tá aqui em Jacinto, que era a única cidade teoricamente protegida graças ao solo dela, que era feito de granito, os Locustes não conseguiam emergir desse solo, todas as outras cidades e países foram praticamente dizimados pelo Hammer of Dawn. Se tinha algum sobrevivente ou não
estamos nem aí. Vamos dizimar aquelas pessoas, vamos dizimar aquela área, buscando eliminar os Locusts. As consequências daquilo, pouco se importam. Duas analogias. Primeiro, uma explicação, né? O Hammer of Dawn, que é o martelo de Aurora, pra quem assistiu Star Wars, ele é como se ele fosse uma estrela da morte em menor escala. O cara pode mirar onde é que ele quer botar. Eu quero jogar uma estrela da morte só naquele ponto do planeta, via satélite. E a mesma coisa, meus amigos, se você chega em casa agora, você vai no seu quarto, tem uma barata no seu quarto, você tá com um molotov dentro do seu quarto e fecha e vive no restante da casa. Foi o que a Cog fez, né? Ah, não, beleza, tem Locush aqui? Queima ali. Vai queimando. Aí o cara ficaram só com Jacinto pra morar, né? Aí não contentes, resolveram. Beleza, não deu certo, vamos queimar de dentro pra fora. Jogar essa bomba no núcleo da Terra pra tentar matar os Locusts. E é durante os 5 atos do Gears 1 que vai se desenrolando essa tentativa de primeiro pegar esse ressonador, pra depois encontrar a entrada dos túneis do Locust, mapear os túneis, né? Pra aí sim jogar essa Light Mass. E eles acabam jogando mesmo, né? Não dá certo que tá tendo jogo até hoje, né? É porque eles subestimaram. Eles subestimaram, na verdade, o tamanho, né? Existia um planeta dentro do planeta, né? É quase isso. E formou ali uma parte muito, muito organizada, né? Até ali, né? Uma civilização. Controle, aqui é o Delta. Missão cumprida. O ressonador foi detonado. Você conseguiu, Marcos. Aguardem. King Ravens a caminho. Delta, más notícias. Não funcionou. Como assim não funcionou? Quero dizer que aquele ressonador vagabundo não entregou os pacotes. Segundo Anya, faltam dados de diabo, sei lá, a maior parte da rede. Precisaríamos de uns 100 ressonadores para mapear esses túneis. Me dê um ponto zero dos dados. Senhor, bem, veio da Academia da Barricada Leste, da casa do pai dele, especificamente. Pai de quem? Sargento Fênix, senhor. Acha que ainda consegue encontrar o caminho de casa, Fênix? Sim, senhor. Redirecione esses helicópteros, tenente. Eles vão levar o Delta para a ABL imediatamente. Faltou somente a gente apresentar aqui um personagem importantíssimo do Gears, que é o antagonista dele, né? O temido e visceral. Mano, esse cara é absurdo. General Han, que é um puta de um Locush grandão, né? É conhecido exatamente pela sua brutalidade. Eu não acho ele um vilão... Eu devo ter colocado ele como um vilão feito no nosso episódio lá de tier list de boss, Marquito. Porque eu falei assim, precisava de um vilão pra este jogo. Ponto. Podia ser qualquer pessoa. Mas ele é um vilão muito bem feito. Vou mudar um pouquinho, vai. Porque as cenas que ele aparece, você fala assim, caralho, que ódio desse cara, mano. Até porque, já vamos falar aqui dos momentos marcantes do jogo. Um primeiro momento marcante que eu lembrei quando eu falei de General Han é que o Marcus Fênix, ele é o líder do Esquadrão Delta somente porque o General Han matou o antigo líder, né? O Coronel Min Yeon Kim. E hoje eu até mandei pro Marco a cena novamente, eu não lembrava. Caralho, que cena brutal, mano. Puta merda, os caras estão lá, todo mundo enfrentando o Locush, o General Kim dando bala, e o Han aparece e ninguém vê que ele aparece, e ele vem andando atrás, mano. Frio e calculista. Quando o Kim percebe que o Han tá atrás dele, amigão, já é tarde pra você, né? Segura ele pelo pescoço e desce peixeirada no bucho do homem. Nossa, é visceral demais essa cena. Pra mim é muito marcante essa cena de General Han, né? Aí você mostra a brutalidade dele, né? Eu só não vou dizer que o General Han é um personagem feito, um vilão feito, Eric, porque ele sim foi responsável por dar, então, essa patente pro Marcus Fênix, né? Deixar ele de ser simplesmente aquele soldadinho de canto pra voltar a ser um sargento realmente daquela equipe. Se não fosse por isso, o Han era realmente só um general ali, um Locush grande, forte e brutal. Na verdade, tem uma história do Ram, cara. Tem uma história porque tem um outro Locush aí nessa brincadeira. Que eles, na verdade, eles disputam quem vai ser o general, o próximo general, né? Então, isso aí, se não me engano, tá no quadrinho. Puta, é sensacional. E não faz tempo que saiu. E conta essa história de como ele conseguiu alcançar essa patente aí. E, obviamente, no 3, eu acho que é importante falar, no 3 a gente tem essa DLC que pra mim é uma das melhores DLCs que eu já vi em jogo, que é o Ram's Shadow. Conta a história pela perspectiva dos Locush também. Eu acho maravilhoso, que pra mim, eu curto muito os Locush, assim. Cara, é sensacional, é maravilhosa. Essa DLC é muito boa. Seguindo do General One, teve essa cena, mas antes a gente teve também um outro momento marcante. O início do jogo ele é muito marcante, né? Que foi o que eu falei, né? A liberação do Marcus Fênix. Eu tava tentando lembrar, antes
de botar o vídeo, falei, mano, como é que começa o Gears 1? Como é que começa o Gears 1? Aí botei o vídeo, tela na preta, aí acontece o que eu falei, né? A gente já ouve a voz do Dom pedindo pro Jack abrir a porta, o Dom fala pro Marcos, ó, você tem duas opções, essa daqui que é mais demorada, porém é mais tranquila, ou a mais rápida, direta pra ação. Aí você escolhe com LT ou com RT, que é o campo de treino, ou ir direto pra batalha. É muito marcante isso, porque o jogo já fala assim, ó, meu amigo, é assim do início, vai ser assim do início ao fim. Gears é chuva de bala. Você escolhe. É o tutorial, ou se não, bora pro couro. Se for a segunda vez que você já jogou, né? Você manda bala já pro couro comendo em vez de fazer o tutorial. É da hora demais, cara. É realmente muito marcante, cara. Além do começo ser muito frenético, a dublagem é muito legal do Gears. Já é algo marcante. A voz do Marcos é marcante, a voz do Dom é marcante. Toda a questão da comunicação via rádio. O áudio dos Locutions também, cada um tem um grunhido específico. A voz do Cole, velho. Essa do Cole é muito boa. A cena que eu falei do General One tem uma voz feminina de fundo falando, não adianta vocês tentarem, nós vamos ganhar esta guerra. Quem é a voz feminina? Depois a gente entende quem que é, né? Mas a cena você fala assim, caralho, velho, quem que é essa mulher falando aqui? Vai dar ruim em algum momento. Que é a Quimira, que é a rainha dos Locutions que a gente quer apresentado mais pro final do jogo, que ela é a antagonista do 2 e do 3, né? E pra mim, um dos áudios mais importantes do jogo, meus amigos, é quando um boomer atira em você. Ele faz aquele boom. Boom. Quem ouve aquele boom e não se caga todo, jogou Gears errado, jogou Gears no mudo. É um boom, já vem um boom shot, Animal. Mais uma outra batalha também que é bastante impactante, que foi outra que, assim que a gente falou, vamos falar de Gears 1, já me lembrei na hora, porque eu sofri muito nas sessões que este inimigo em específico aparecia, e é o inimigo que nos ensina o poder do martelo de Aurora, que é a Berserker. O primeiro encontro com a Berserker, quem jogou Gears não vai esquecer, né? A Berserker nada mais é do que um Hulk dos Locutions, né? Ela não enxerga, ela só escuta, é como se fosse um instalador do The Last of Us com Hulk. Só sai correndo, batendo cabeça na parede, e se te acertar, amigo, é hit kill na hora. E é legal a animação, né, Marquete? Você que gosta de desmembramentos, morre pra Berserker, pô. Desmembramento a roda acontecia quando você morria pra um Berserker. E eu sofria bastante porque eu não conseguia entender o que eu tinha que fazer. Eu tentava dar bala e o meu martelo de Aurora não funcionava. Eu falei, mano, essa porra não funciona. Eu tô apertando o gatilho aqui e não vai. O jogo te ensina indiretamente que o martelo de Aurora você tem que usar num lugar externo, né? E pra você sair por esse lugar externo, você precisa ficar atraindo o Berserker pra abrir portas pra você, quebrar a parede pra você. E é tenso demais, que você tá em ambientes meio que encurralados, você precisa ser preciso. Na hora que o bichão estiver vindo pra sua direção, é pular pro lado e rezar, senão ele te acerta e é hit kill e acabou. Aí quando você sai pra esse ambiente externo, você realmente vê o poder do martelo de Aurora, né? E demora pra carregar o martelo de Aurora, não é simples assim, não é simplesmente mirar e atirar. E até carregar o martelo de Aurora, e até acertar o bicho, não é simplesmente acertar, também tem bastante acerto pra dar até ele morrer, e ele vindo pra cima de você. Puta, que bichão difícil, cara. Também tive muito medo dele. A Berserk é sensacional, cara, porque a história a importância dela na lore é incrível também, né, velho? Porque ela é a fêmea Locust, né? E pra ela ser inseminada, ela é violentada, né, velho? Ela é presa, ela tem que ficar presa, e aí violentam ela pra poder, porque ela não deixa a parada acontecer totalmente hostil, né? Ela quer, exatamente. Então é muito louco essa parada, né? A gente, quando você conhece mais sobre a lore, é incrível pra você ver esse ódio que ela tem, essa raiva, essa ira, né? Contida ali, realmente como se fosse um monstro mesmo, tipo, colocando toda a sua ira pra fora, né? E é legal porque aí a gente entende a constituição dela, ela é blindada, então pra ser uma mãe, pra gerar os Locusts, é incrível. Ela é muito resistente, então ela realmente tem o padrão físico ali pra poder gerar uma vida, né, ali, uma vida Locust, de forma mais segura, né? Então é bem legal quando você vê. E realmente, mano, a bicha tá maluca, é bruta. É animal, assim, é brutal. Depois disso que o Max falou, eu vou subir a hashtag Vidas Berserkers Importam, vamos respeitar. Mas que é difícil matar elas, nossa, é difícil. É muita treta. Sempre que aparecia, eu falei, puta, ferrou. Ferrou, desafio, né? Muito desafio, um desafio muito legal. Ainda mais porque, igual o Marco falou, que você tem que aprender a usar a Hammer of Dawn ali, né? Você fala, pô, só dá o dano, tipo, só funciona externo. Eu tenho que mirar e o bagulho vai ainda carregar, então eu tenho que mirar um pouco antes pra ver onde é que ela vai passar, pra quando ela passar o negócio cair. É muito louco, é muito bom. Eu não achava uma batalha legal, eu achava uma batalha tensa, e aí remete ao começo lá que eu falei sobre ser mais um jogo de terror, um jogo de susto. Eu lembro que eu tinha medo da Berserk, era uma batalha muito tensa, muito assim,
de terror, assim. Diferente do próximo momento que eu botei aqui, que também é uma batalha contra um inimigo gigante. Eu lembro que eu gostava de enfrentar esse inimigo, e eu lembro que a gente vai citar muito 3, mas eu lembro que quando eu jogava com o Marquito, quando aparecia esse inimigo, era um momento que a gente gostava de jogar, de enfrentar ele, que era uma batalha bacana. Enfrentar um Brumak, Max, que é o Brumak é um Berserker Tank, né? Um dinossauro com 2 Sentry Guns no lugar dos braços. A cabeça dele é blindada. Ali sim é uma esponja de dano, Marquito. Você gosta de falar de esponja de dano, mas é uma batalha muito épica. Eu gostava muito de enfrentar o Berserker. Era um momento que você, zerava suas boomshots, zerava suas snipers, zerava tudo pra esse bicho finalmente cair. E quando ele caía, dava aquela sensação de caramba, mano, olha o tamanho do bicho que eu enfrentei aqui. Eu gostava muito de enfrentar Brumak quando ele aparecia. Me dava aquela sensação de caramba, agora tem um momento épico aqui do jogo. Brumak era foda. O Brumak resume o que é Gears of War, né? Um bicho completamente escroto, feio, monstruoso, que você tem que dar muito dano, desviar com certeza dele, não é simplesmente ficar parado na frente dele pra também receber os tiros dele. É um bicho muito difícil e tá em todos os jogos da franquia. Gears Tactics, ele tá lá, Gears 1, 2, 3, 4, 5, ID, provavelmente, espero eu que também vai estar lá. É um inimigo que você olha pra ele e fala, fudeu, não sei o que fazer, não existe povo suficiente que vai me impedir de tomar dano dele. É como se fossem os olifantes do Senhor dos Anéis, que são criaturas que estão escravizadas para aquele motivo específico, entrar numa guerra e dar tudo de si. Então ele não tem escolhas, ele está lutando pela vida dele, porque ele está escravizado pelos Locustes. E nessa batalha contra o Brumak, essa sim eu senti falta do Hammer of Dawn, né? Porque faria total diferença contra um bichão gigante que tá apelando contra você. Outro momento marcante, né? Depois de pegarem o mapa dos túneis dos Locustes, encontrarem o local para poder soltar a Light Mass, antes de fazer tudo isso, eles estão em um trem a caminho do destino deles, e quem que eles enfrentam finalmente é a batalha final contra o queridíssimo do General Han, que é o final do jogo, e dá pra ver o quanto que o Marcus e o Han se odeiam, né? Eles realmente se rivalizam, dá pra ver o ódio nas cutscenes. É uma batalha difícil que eu acho que encerra bem o jogo. Não fica uma ponta solta, tipo, putz, esperava mais. Que tem alguns jogos que são muito bons, mas a batalha final, alô, God of War Ragnarok, deixa a desejar. Puta, eu queria mais, mas o Gears não. O Gears, eu terminei, falei, caramba, foi gostoso isso aqui. Gostei desse embate. O Marcos teve a sua... Porque ele vingou o coronel, né? Ele teve a sua vingança enfrentando o Han. E eu acho que o Han também morreu. Falou assim, pô, enfrentei um inimigo à minha altura aqui, né? À minha altura, exato. É sensacional. Aquela parte ali, ainda mais no Insane, cara, é pra você ficar louco mesmo. A parada é brabíssima, né? Quando você joga com ele na DLC do Gears 3, meu irmão, é muito bom. Você comanda os crios, cara. Você faz os crios. É muito louco. Aí você lava a alma, né? Agora sou eu que comando essas coisas aqui. Meu irmão, é bom demais, cara. Maravilhoso. Realmente é incrível. É por isso que o Max é Team Locust, então, né, Eric? Porque ele realmente gosta de controlar o inimigo, que talvez nem seja tão inimigo assim. Será que é o mal? Aí que tá. A Epic já prometeu uma DLC aqui, comande o Locuste que matou os filhos do Dom. Já tem um cara aqui comprando a pré-venda aqui. Vixe, já era. Não, mano, matar os filhos do Dom não. Aí matar os filhos do Dom não. Aí deixa me quebra. Né? Ali foi só porque, mano, a rainha falou invade. Mas com certeza, se soubesse a história da rainha, poderia ter sido diferente. Mas é da hora, mas é muito bom. O jogo é bom demais, tá maluco. Controle. Aqui é o soldado Phoenix. O Tenente Keynes está morto. Então, caímos de volta na tumba e precisamos sair daqui. Repita, Alpha. Keynes está morto? Confirmado o controle. Morto em combate. Entendido. Tem um pátio no outro lado do prédio de vocês. Essa é a sua melhor chance. Entendido. Bem, nem fodendo podemos ficar aqui. Você, Albert. É, isso aí, seu cuzão. A pergunta é, quem é você? Ah, merda, silêncio. Não se mexa. O que é aquilo? Uma Berserker. Ela consegue nos ouvir. Ela consegue nos farejar. Controle, aqui é o Delta. Temos uma Berserker aqui perto. Mandem informações, por favor. Suspendam os disparos. Armas convencionais não vão funcionar. Vocês ainda têm o martelo da Aurora? Afirmativo, Controle. Vocês só têm alguns minutos de cobertura do satélite. Levem ela pra fora e usem o martelo. É a única alternativa. Afirmativo. Delta, desligo. Ok, caras, esperem aí. Viemos aqui para ajudá-los.
E é isso que a gente vai fazer. Dom, vamos. Por falar em rainha, o último momento marcante que a gente colocou aqui é ela aparecendo no final do jogo, né? Prometendo vingança pelos seus filhinhos. Porra, a Queen Myrrah, ela é foda, velho. Que personagem maluco. O Max me contou em off aqui o desfecho do 4 e do 5 e aí explodiu minha mente de entender a lore da Queen Myrrah. Quem não jogou ainda o 4 e 5 ou tiver interesse, vale a pena buscar. E a Queen Myrrah nada mais é do que um Locuste. Ela tem uma forma de humano. Eu não sei. Eu tenho um crush pela Queen Myrrah, Marquitos. Ela é bonita. Eu ficaria do lado dela, dos Locusts. E aí ela aparece na cutscene final do jogo prometendo vingança, que já dá o gancho pro Gears 2, né? Ali, o interessante ali, acho que é do final, que ali a gente não sabe exatamente, né? Quando você tá jogando sem saber nada, você não sabe exatamente da onde ela veio, mas você vê que ela é humana. Ou vê que ela tem traços humanos. Então ela é muito diferente daqueles que ela comanda, né? Então ali já fica uma dica interessante também, e que faz a gente refletir um pouco mais sobre isso, né? Como que uma humana tá comandando os Locustes e tal. Então é legal, fica a reflexão lá nesse início, a gente fica realmente boladão, e naquela época era aquilo, mano, acabou ali o jogo, e agora? Cadê o próximo jogo? Não tem, mano. E aí, velho, vou esperar sair o próximo. Que loucura. Então era muito legal, era muito bacana, a gente ficava igual quando série acaba, né? Primeira season acabou, e agora como é que nós faz, que a gente vai viver sem a próxima? Então era muito legal naquela época, e legal que hoje a galera já pode emendar um no outro e mandar bala, né? É muito bacana, mas foi realmente muito marcante, porque assim, a gente até aquele momento pensava que aquela voz era da narradora do jogo. Você pensa que é a narradora, tal, uma narradora, mas mano, não é a narradora, cara. Quem tá contando a história é a braba. Agora, eu não sei se você tinha esse momento aí, mas eu lembro de um outro momento marcante, que é a luta contra o Corpser, né, mano? Que é aquele gigante aranha. Você tem que atirar nas dobradiças, né? Pra fazer ele cair lá na emoção. E aí, depois que ele cai na emoção, o Marcos vai perto, assim, do abismo de onde ele caiu. Sai uma garrona gigante, assim, bate bem perto do Marcos. O Marcos de boa, assim, mano. Essa parte é muito louca, mano. Você vê o quanto o cara é frio e calculista, né? Sim, mano. O bagulho vem assim, pá, tá ligado? Ele tá ligado, já morreu isso aí, mano. Isso aqui é só fuleiragem. Já era. Ele bate a garra assim, pertinho do Marcos, assim, o Marcos só tranquilo, mano, nem se move, nem fica assustado, nem nada, assim, ó. E aí a garra cai. Não, animal, mano, animal. É muito bom, velho. Uma cena 100% inspirada em Balrog versus Gandalf, né, Marquito? Tipo, o Balrog cai, o Gandalf tá de boa, toma essa chicotada aqui e vem comigo, mas nessa aí o Marcos não foi pra baixo, né? Não tem como não comparar as franquias, não comparar não, mas não tem como não citar, porque algumas coisas eu acabo me lembrando. Vou citar God of War novamente. Esse final, Max, do Gears 1, você jogou ele ao vivo, né? Você teve que esperar o 2 chegar. É mais ou menos a mesma sensação de quem fechou God of War 2 e vê ele acabando com o Kratos nas costas da Gaia, subindo o Olimpo e o jogo acaba, fazendo, eu não acredito que vou ter que esperar o 3 pra ver essa vingança. Porque o God of War 2, ele acaba no momento que ele não te fala que ele vai acabar. Simplesmente assim, caramba, é agora, vou chegar no Olimpo, segura. Tô nas costas dessa titã. The End, obrigado, valeu, aguarde o 3. Eu fiquei puto na época. O Gears 1 também passou essa sensação pra você? Total, cara. Muito. Porque você fica, cara, e aí agora? Porque você vê que, na verdade, eles não foram bem sucedidos exatamente, né? Até porque ela tá ali. Pô, então se ela tá ali e ela quer a vingança, cara, o que vai vir no próximo? Então assim, e a gente fica lá pensando que ela era, por exemplo, essa rainha que tanto falavam, era um monstro também, cara. Você vê que não também. Mas como é que ela tá comandando esses big? Cara, então ficou pra gente até o Gears 2 sair, a gente ficou nessa dúvida. Então realmente foi o mesmo sentimento, a mesma vibe, sim. O mais curioso ainda é que demorou pra Queen Myrrah aparecer de verdade no jogo do primeiro. Até então era só realmente uma voz falando que ela queria vingança. Aí sim, na remasterização, eles botaram a personagem em si física aparecendo. Porque aí já tinha a sequência, já tinha o 2 sendo lançado. Então realmente você já sabia quem era Queen Myrrah. Então esse spoiler poderia ter sido dado. Agora no 1 não. No 1 você não sabia o que era. Quem é aquela voz? Por que ela tá querendo vingança? É realmente impactante. Você querer mais e nem saber se esse jogo ia ter realmente uma sequência ou não, já que era uma IP nova que estava sendo lançada ali. Por mais que eles tinham sim, obviamente, a intenção de lançar todas as sequências.
milhões. Cara, incrível, né? Só isso que eu tenho a dizer. Tanto que a Kiyomiya teve o seu desfecho épico no Gears 3, que a gente vai falar sobre... Vai ter um episódio sobre Gears 2 e um outro episódio sobre Gears 3 ainda, né, Marquinhos? Boa. Então a gente não vamos queimar o spoiler. Acho que, em resumo, depois dessas 4 horas gravadas aqui, conseguimos passar bem a nossa experiência sobre o que foi o Gears 1, tanto para o mercado, tanto para o player, quanto para nós três, o quanto marcou pra gente esse jogo. E a história, como eu falei, né, no melhor estilo Vai Logar Hoje, a gente passa um resumo do que a gente entendeu, até mesmo para abrir a oportunidade para os nossos ouvintes também acrescentarem coisas que eles sabem pra gente, mandar no nosso grupo de ouvintes e comentarem nas nossas redes sociais. Pô, faltou você falar isso, ou você citou esse momento marcante. Pra mim foi dessa e dessa tal maneira. É assim que a gente leva os nossos episódios de New Game Plus. Sabe o que mais me impressionou referente ao Gears of War, Eric? De toda a saga em si, é que você pode finalmente jogar ele por menos de R$50, meu amigo. Somente assinando o nosso queridíssimo Game Pass, você tem acesso a toda essa trilogia, sexologia e o que mais você queira sobre o jogo em si, tá tudo disponível no Game Pass. Então é só realmente pagar a mensalidade e começar a jogar. E mais, teoricamente, Eric, se você der sorte, você nem precisa pagar a mensalidade, você pode ganhar essa mensalidade. Exatamente, se você for um sortudo vencedor do nosso sorteio de ouvintes, todo mês eu e o Marcolino e o Vai Logar Hoje sorteio um gift card no valor de R$50, que pode ser de PSN, de Nintendo Switch e de Xbox, que você pode utilizar para resgatar a sua assinaturazinha da Game Pass. Participar é muito fácil, existem 2 maneiras. A primeira é compartilhando o nosso post nas nossas redes sociais. E vou abrir mais uma aqui também, Marquito. Se você nos mandar um print indicando para um amigo ouvir o podcast, ganha outro ticket. Para qualquer... Quanto mais amigos você indicar, mais tickets você tem. Tem que mandar amigo, ouça o podcast aqui e ganha um ticket. Compartilhou nas suas redes sociais, mais um. Instagram, o final do Twitter, se um dia ele voltar, vai ganhar, mas ganha esse ticket. Ou podia colocar também, se seguir lá no Blue Sky também ganha um ticket. Se a gente criar um Blue Sky... Se essa parte vai pra edição. Se criarmos um Blue Sky, se você seguir, ganhamos os primeiros 100 seguidores ganham um ticket pra participar do sorteio de ouvintes também. Boa, Max, boa, aí sim. E a outra forma é que todo episódio a gente pede uma frase-chave pros nossos ouvintes, geralmente referente ao episódio. Pro de hoje, Marquito, a gente ficou falando aqui, né, locuche. O Max me contou só em off o que são realmente os locuches. Eu sei o que são os locuches, tá, gente? Quem jogou também vai saber, mas eu vou pedir pros nossos ouvintes mandarem pra gente o que eles acham que são os locuches, Marquito. O que você acha? Eu quero teorias malucas para Gears. Mesmo que você souber o que é um locuste, a gente quer teoria maluca. Não venha com verdades. Verdades a gente já sabe, a gente quer saber especulações. O que é um locuste? E mande pra gente então o que é um locuste, compartilhe nas redes sociais e indique pra um amiguinho ouvir esse episódio que vocês vão ganhar 3 tickets pra concorrer no final do mês ao gift card de R$50. E se alguém disser que locustes são pessoas carecas que não deram certo na vida, eu vou ficar muito... É isso. Sacanagem, né, mano? Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100
que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? É muito fácil, Marcolino, é só entrar em apoia.se/vai-apoiar hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, daquele tier de 100 reais, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo a pagarem 99, não 100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH. Vocês vão querer dar nota para o Gears of War 1, meus amigos? É óbvio, né, Eric? A gente tem que falar bem desse jogo maravilhoso. Mais ainda, né, por sinal. Tá bom, então eu como o único não caixista aqui, joguei o Gears of War 1, obviamente, mas vou deixar vocês primeiro darem as notas e eu vou seguir o relator. Meu querido Max, você que é o entendido da franquia e que... pra você acho que a nota talvez seja diferente, hein, Max? Você vai ter que dividir em a sua experiência inicial do 1 ou a experiência já tendo jogado todos, em comparação. O que é menos injusto você fazer? Fique à vontade aí. Qual a nota pra Gears 1, Max? Ah, cara, pra mim é igual, cara, eu falo, eu gosto de todos os Gears, mano. A galera reclama do Judgment. Cara, eu adoro todos. Joguei todos, spin-offs, tudo, mano. É maravilhoso. Pra mim é 11/10. É 11/10. O bagulho é, entendeu? Não tem como, mano. É sensacional. É realmente uma franquia, mano, que eu tenho muito prazer de jogar, cara. A última vez que lançou, foi da última vez? Foi o Gears 5. Fiz 24 horas de live, mano. Você é louco, irmão. Eu vou que vou, patrão. Então foi maravilhoso, assim, cara. Esse jogo, quando lançar o ID também, bora 24 horas de live também. Então, assim, pra mim é a minha franquia da vida. Então eu sou suspeitaço pra falar sobre Gears, né? Então, pra mim a nota é a mais alta possível. Boa, não tem como ser diferente. Marcolino? É aquilo, né? Jogos obrigatórios a serem jogados pelos nossos queridos amigos gamers merece 10, não tem jeito. Esse foi um jogo, primeiro, que mudou todo o paradigma do que era aquela época de jogos, que não existia nada parecido com o que foi Gears of War. Não existia um jogo tão bonito, tão bem polido, tão bem feito, graficamente falando, cenários todos detalhados que se explicavam por si. Você viu uma cidade destruída, por que aquela cidade está destruída? É por causa disso, disso e disso. Então não estava ali à toa. Tudo que foi feito em Gears of War foi bem feito e foi feito com carinho. Então, cara, um jogo que vendeu consoles, um jogo que fez o Xbox ser o que é hoje, tá bom. Já teve dias melhores? Já teve dias melhores. O Xbox 360 foi o grande campeão daquela geração, pra mim, muito mais por conta de Gears of War do que pelo Xbox em si. E foi um jogo que, como o Max disse, fez mudar o hardware do videogame. Aquela memória de 256 megas? Não, precisa ser 512 para você ver essa maravilha que a gente está te apresentando. Eu cheguei a ver a Tech Demo, e a Tech Demo é feia, sabe? Você fica, tá faltando alguma coisa aqui, isso aqui não é Gears of War. E quando vem aquela memória de 512, dando então todo o realce que faltava, você fala, puta que pariu, que acerto que foi que a Microsoft fez em ter se aliado à época, aquela época, e ter lançado esse jogo que tá aí até hoje, criando expectativas e criando hype na gente. Então, é 10/10, não tem muito o que dizer. Muito bom, 10 do Max, 11 do Max, 10 do Marcolino, 7 meu. Não, eu acho um jogo 6,5 pra época. Eu acho que o Uncharted 1 era muito melhor. E não, tô brincando. Cara, eu não tenho tanto apego ao 1. Eu joguei do 1 ao 4 o Gears, e se eu for falar pra mim em ordens de diversão, o 3 ele pega muito porque eu joguei muito em co-op com o Marquito. Então eu diria que pra mim, em ordem, eu acho que é 3, 2, 1, 4. De melhor a pior. Porém, a trilogia inicial pra mim ela é maravilhosa. Então os 3 pra mim, quando eu já vou adiantando que o 2 eu vou dar nota 10, o 3 eu vou dar nota 10, porque eu já falei em outros episódios, né? Eu não vou saber tirar ponto porque eu não sou especialista técnico em
em videogame, não sou redator, não faço análise, não faço review, eu avalio a minha diversão. E eu me lembro que na época eu jogando Gears of War 1, e vocês me ouvindo falando sobre hoje o jogo todo, o tempo todo eu falando, caralho, isso aqui é muita ação, isso aqui está muito divertido, tô gostando muito desse jogo. Ele me atendeu em todas as frentes. Não consigo pensar em nada até pra tirar ponto, falar, pô, aquele certo momento eu não gostei do jogo, ai, a movimentação eu achei travada, eu não consigo nem pensar em algo pra tirar o ponto de Gears. Então pra mim ele também é um jogo nota 10, e é até engraçado que ele é o que tem a maior nota no Metacritic de todos, né, inclusive da trilogia inicial, mas não é o que eu mais gosto, até porque o 2 ele melhora as coisas do 1, e o 3 melhora as coisas dos 2, e a história fica mais grandiosa, mas acho que ele teve essa nota maior muito por causa do que o Marco e o Max falaram, né? Ele inovou pra época, foi algo que, pô, ele vendeu o videogame, né? Então, Gears, não à toa que... Sempre falei pro Marco, a gente tem que gravar um New Game Plus de Gears, tem que gravar um New Game... É um jogo que merece, e realmente é um jogo obrigatório iniciar pelo Gears of War 1, média 30 pra ele, então, né, Marquito e Max? Merecido, né? 11, 10 e 9 aí, é isso aí, Eric, sua nota? Não, 11, 10 e 5,5, então aí uma boa média para Gears 1, porque ele já perde 6 pontos por ser Microsoft. Mentira. Eu era um caixistinha feliz até lançar o Gears 4. Ali foi minha ideia, foi puta, eu acho que eu vou pra Sony, mas o Gears 1, 2 e 3 me atendia bem pra caramba. Muito bom, senhores, chegamos ao fim desse querido New Game Plus, gostei bastante de tê-lo gravado. Vamos então para os recados finais, né, Marquito? Ler o que teve de mensagem nos episódios anteriores, passar os nossos recados finais e nos despedir do nosso querido Max, que nesse momento já são 5 da manhã lá na Inglaterra, estamos segurando o menino aqui um bom tempo. Daqui a pouco ele próprio está virando um locuste. Temos mensagens para ler, né, Marquito? 4 mensagens para ler do episódio anterior, que foi o nosso primeiro review, que é o antigo Vai Logar ou Não. O Marcos Gonçalves mandou: EP foda como sempre, melhor parte é o Marco de backing vocal, vocês são fodas, kkkk. Marco, muito obrigado, você que é o cara, você que financia, eu já diria igual a Tropa de Elite, Marquito, é você que financia essa cantoria no final do mês. Muito obrigado e continue com o seu financiamento, que é muito bem-vindo para bancar nossos sorteios, né, Marquito? Eu vou comentar aqui, não quero me estender muito nisso, mas é um detalhe de histórias do Vai Logar hoje, né, que não vão pros ouvintes. Eu, como editor, eu corto muita coisa do que é feito durante os episódios, né? E eu começo a ouvir a opinião dos ouvintes, tipo, o Marco de backing vocal foi o diferencial. Tipo, eu quase cortei essa parte. Porque eu, Marco, não senti que ia encaixar bem, sabe? O Eric tá cantando ali, é o momento do Eric, então não tem por que o Marco tá com backing vocal. Eu quase cortei. E é um momento que marcou o Marcos. Falei, porra, mas será que eu tô cortando coisas tão boas quanto essa que deveriam ir pro ao vivo, deveriam ir pro episódio final? E eu fico pensando quando eu vejo esse tipo de mensagem. Não só essa mensagem, como outras mensagens, coisas que a gente fala que não é nada a ver, sabe? Você só tá enchendo linguiça, mas impacta pra alguém. E ver esse tipo de mensagem do Marcos me faz pensar, será que realmente a gente deve editar os episódios ou largar tudo e a verdade é dita? Mas obrigado, Marcos. Você é o cara. Devemos editar, e quem pagar o tier de R$300 lá na Apoia, você recebe o arquivo bruto pra ouvir sem edição. Aí fica bom. Seguindo, a pergunta do episódio, na verdade, da frase-chave passada, era pra galera falar qual jogo que tava mais interessado dos que a gente citou, né, que lançou nesse mês de agosto. E aí o Chuck, nosso querido Alan Pires, mandou: já estou jogando Star Wars Vida Bandida e tô curtindo, hein? Joguem. Fica aí o recado pro Max também, que tá com ele paradinho, pronto pra jogar, né, Max? Aqui, tô só esperando. Tivemos novamente a interação do querido Lucas Barbosa, foi a grande surpresa dessa semana, que ele entrou no nosso grupo de ouvintes, e aí ele comentou: seria uma honra ser mais um Lucas no grupo de ouvintes, hahaha. Amei a ênfase no Yakuza, eu e minha esposa amamos de paixão, tanto que nomeamos nossos gatinhos de Majima e Kiryu. E respondendo à pergunta, não vou jogar nenhum lançamento em agosto, pois estou viciado na DLC do Elden, simplesmente videogame 2. É muita coisa pra comentar dessa frase dele. Primeiro, bacana que ele entrou no grupo de ouvintes. Segundo, ele é mais um Lucas. Mano, tem uns 8, 10 Lucas no grupo de ouvintes. Se você é Lucas, você não é mais bem-vindo no grupo de ouvintes, tá? E outro ponto interessante, um outro Lucas, sei lá, no grupo, que é o nosso querido Luke Away, era, até a entrada do Lucas Barbosa, o maior fã vivo de Yakuza que a gente conhecia, né? Aí entrou um Lucas novo no grupo, xará dele, que também é fã de Yakuza. Foi, mano, isso aqui é maravilhoso. Então tá marcado pra semana que vem uma rinha de Lucas no grupo. Max, não deixe de ficar com o grupo no silencioso. Tira do silencioso o grupo pra você poder ver a rinha de Lucas. Mas muito bacana, legal que o Lucas entrou no grupo e já se sentiu em casa, igual a grande maioria da galera que entra lá, né? Já entra, troca ideia,
fala o que tá jogando, interage com todo mundo. A galera é muito bem recebida lá no grupo de ouvintes. Quem gosta bastante do Max, o Max tá lá também, de vez em quando aparece, comenta sobre os jogos que ele tá jogando. Convido todo mundo a participar do grupo de ouvintes, né, Marquito? Pra isso que a gente tem podcast, né, Eric? Pra ter essa interação gostosa entre ouvintes de pessoas que realmente a gente não conhece. Por mais que o Lucas, sim, é meu primo, né, Lucas Barbosa. É brincadeira, ele só tem Barbosa de coincidência no nome, eu não conhecia ele até então. E a gente fica muito feliz quando a pessoa entra no grupo, já entra se comunicando bem, trocando ideia, dando risada e fazendo parte da nossa família do Vai Lugar hoje. Valeu, Lucas. Obrigado aí por lugar com a gente. O Lucas a gente já tinha citado anteriormente em alguns episódios, porque ele interagia com a gente no Twitter, que lá ele é o Lucas Cria de Wakanda. E até o Marco fala, pô, belo nickname e tal. Legal. E por último, o querido Arthur Maboni, seguindo a sequência dele de comentários, ele mandou: Eric Gallagher, azar. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes fãs de Oasis, que primeiro que eu assassinei o Wonderwall, e depois que eu falei que é a única música boa de Oasis. Na verdade tem duas, né? Tem essa e a outra que eu esqueci o nome, mas é muito boa também. Obrigado, Arthur, pela interação. E final do mês tem eu cantando de novo, não sei o que, mas vou matar outra banda aí. Ficou pro Max avaliar se você cantou direitinho Wonderwall, né, Eric? Se o seu inglês estava em dia, a dicção perfeita, o inglês britânico, né, Eric? Mais pro inglês indiano, fala a verdade. Inglês das ruas. Boa. E foram essas as mensagens que recebemos. Se vocês quiserem ter a sua mensagem lida no nosso querido episódio, só mandar um recadinho pra gente lá no Spotify, tem uma abinha de comentários. Aproveitando que você está no Spotify, lembre-se de deixar aquelas 5 estrelinhas maravilhosas pra gente também. Por último, e não menos importante, por últimos, sigam a nossa rede social, que é o Instagram, @vailugarhoje, porque o Twitter está morto. E sigam também, que a partir de amanhã eu vou criar o Blue Sky, vou ver se o ID, né, @vailugarhoje está ativa, né, Marquinhos? Se ninguém pegou, sigam a gente lá no Blue Sky. Quando o Twitter voltar, sigam a gente também no Twitter, @vailugarhoje. Forem comprar algo na Amazon, usem o nosso link de associado, que é o link destacado no nosso Instagram, no History. E se forem comprar o Gears of War, a coletânea, comprem na nuvem, através do nosso link de associado também, os gift cards, que a gente ganha uma querida de uma comissãozinha. Meu querido amigo Max, um prazer inenarrável tê-lo aqui presente com a gente. Queria agradecer de verdade pela sua presença, porque a gente sabe que não é simplesmente falar, pô, aceito porque eu gosto de vocês. Eu e o Marquete sabe que você abre mão de muitas coisas para poder participar com a gente em horários diferentes do nosso. Eu brinquei, mas pra você aí já são que horas? 2, 3 da manhã, você tá aqui 3 da manhã gravando com a gente e está do início ao fim no mesmo ritmo, não deixou a peteca cair em nenhum momento, não desanimou, você realmente está com a gente de corpo e alma 100%, e é por isso que eu e o Marco a gente te chama, porque a gente sabe que você gosta do nosso projeto e que você participa de coração, bastante empolgado, e não tinha como gravar um episódio de Gears sem chamar você. Seria, eu acho que a gente até recebeu uma mensagem sua, falar, pô, não me chamaram por quê? Cara, Gears é muito você, e a gente ficou muito feliz quando eu falei pro Marco, falei, pô, vou chamar o Max, mas vamos ver, tem um problema do horário. Falei, Max, tem como, mas fica difícil pra você. O Max, não, pô, vambora, vamos gravar. A gente ia gravar ontem, segunda-feira, ocorreu um imprevisto, eu mandei, falei, puta, Max, desculpa, tem como ser amanhã? O Max falou assim, não, mano, demorou, amanhã a gente grava. Cara, isso pra gente é maravilhoso. Muito obrigado, volte sempre, você é queridaço, te considero um amigão, e espaço aberto aí pra você se despedir, deixar suas novas redes sociais também, pra galera seguir, e divulgar, obviamente, o seu principal, que é as suas lives na Twitch, né, Max? E é nóis, tamo junto. Que isso, mano. Eu só posso falar o mesmo de vocês, mano, tá ligado? A recíproca é verdadeira. É sempre muito bacana estar aqui, eu gosto demais, mano. Eu me sinto em casa mesmo com vocês. E desde a primeira vez, mano, pra mim, assim, é sensacional. E tá aqui, pra mim, já falei pra vocês que é muito bom mesmo. E já foi inspiração pra criação do podcast lá também. Pode divulgar, é verdade. O Max agora tem um podcast também, Max. Divulgue, por favor. E tem criança chorando, querendo o 3º episódio, Max. Por gentileza. Então, mano. Então, a galera, teve gente que ficou doente, mano, então a gente tá esperando a galera se recuperar pra gente poder voltar. É o Pode Resitar, né, aqui tá no Spotifyzão lá, então quem quiser ouvir o Pode Resitar, só vai lá que cara, tá bacana pra caramba, a gente tá tentando fazer uma parada diferenciada, espero que vocês gostem, tem 2 episódios lá, né, a gente vai soltar o próximo em breve, como somos 3, então a gente tem que tentar fazer casar as agendas assim, né, então a gente ainda tá nesse começo ainda, então a gente pede um pouquinho de paciência pra vocês, mas estamos aí, com o Pode Resitar e espero que vocês curtam aí. E também tem o Desabafando também,
também, eu tô colocando algumas coisas desabafando lá também, que é o meu podcast de entrevistas, né? Eu entrevisto criadores de conteúdo e tal. Esses dois lindos aqui também foram lá. Então, assim, eu vou começar a colocar lá no Spotify. Tá no YouTube, né? No YouTube, você pode ir lá, que tá por lá, só procurar, né? Fiz até uma playlistzinha bacana pra você ouvir todos. Então, teve a galera, mano, teve Vai Logar Hoje, tá ligado? Teve BRQS Edu, teve Coelho no Japão, teve Haru, teve uma galera bacana que foi lá. Então, assim, então é muito bacana. Eu fico muito feliz de trazer de novo esse podcast, esse programa, né? Que tá na second season, assim, né? Porque teve uma primeira parte, depois eu parei por um tempo e agora voltei. Então, eu tô muito feliz disso. E, cara, assim, eu tô focando nesse momento no YouTube, né? Eu tô focando no YouTube. Eu tenho na Twitch também, obviamente. Lá eu faço as lives na Twitch também. Mas nesse momento específico eu tô focando no YouTube porque eu tô vendo que realmente tá trazendo uma galera bacana. Tô tendo um retorno legal. E eu gosto do YouTube. Consegui a monetização depois de tanta luta aí, que é muito punk. Pode parecer uma bobagem para algumas pessoas, mas foi muito difícil conseguir. E tá dando certo. Tá indo aos pouquinhos, né? A gente tá bem de boa. Tô colocando uns vídeos de dicas e tudo mais. Então eu agradeço mais quem puder seguir no YouTube. E você vai conseguir me achar em todas as redes possíveis e imagináveis, colocando maximizando, né? Trocando o primeiro A por um 4. Você vai conseguir me achar em todas as redes, incluindo Blue Sky, o próprio Threads lá né, que tá ligadinho com o Instagram lá. E é basicamente isso. E o Twitter também. Quando voltar, você me segue lá também. Mas não tem problema. Tô no Blue Sky, tô no Threads, tô em todos os lugares. Pode mandar mensagem que tamo junto, tá? E agradeço demais o convite. Esse tipo de episódio é sensacional. E falar sobre Gears é sempre um prazer. Quando for falar de novo sobre 2, 3, 4, 5, 6, o E-Day, tamo aí, tamo juntasso. Pode me convidar que eu venho com o maior prazer, mano. Muito obrigado mesmo por ter me convidado. Boa. E tem outra coisa. Apesar desse episódio ser sobre Gears, um jogo da Microsoft, o nosso querido Max está sorteando, fazendo uma rifa de um controle do Astrobot. Quem quiser saber como participar, segue as redes sociais dele lá, porque tem a explicação toda bonitinha, certo? Marquito, eu vou parar de falar muito, que a Queen Mirra está me ligando aqui e eu fui, tá? Um beijo no coração de vocês dois. Pô, Max, quando o Eric falou que ia te chamar e quando a gente te chama, você sempre atende, eu juro que eu entendi que ele falou que a gente te ama. E que seria verdade também, tá? Então, não é só te chama, como a gente te ama, porque realmente não. Você disse que você se inspirou na gente pra fazer o podcast e tudo mais, mas na verdade quem a gente se inspirou foi também você, né? Pelo seu carisma, pela sua. Não sei nem falar palavras tão bonitas assim, mas pela sua reciprocidade com a gente, tanto na primeira vez que a gente falou contigo lá na Twitch, também nos nossos podcasts, nas nossas gravações, é sempre um prazer. E quando surgiu a possibilidade de gravar esse episódio de Gears of War, é o nome certo, sem sombra de dúvidas, era o Max. E cara, gravando esse episódio hoje, eu tive certeza disso, porque primeiro, você não só jogou o jogo, você só não gosta do jogo, você leu a respeito, você foi atrás de bis, foi atrás de livros, foi atrás de lores, de sites, de amigos que você recomendou aqui. Então é muito mais do que jogar o jogo e gostar do jogo, realmente é amar o jogo. E aquilo que você disse, né? Você não militou todos os jogos à toa, é porque você queria realmente ter marcado na pele o que foi Gears of War. Então, cara, obrigado de verdade pela amizade, pela parceria, por ser esse amante desse maravilhoso jogo que é sim Gears of War. Pessoal, vou sim voltar a jogar Gears of War do zero, que eu fiquei muito empolgado com essa gravação e dessa vez vou prestar atenção, mais atenção ainda na história. Valeu, pessoal, fui! Hoje, mais cedo, seus Gears entregaram com sucesso a bomba de Lightmass. Nós destruímos a fortificação inimiga. Esta guerra cobrou um preço bem alto de todos nós. Virou nosso mundo de cabeça para baixo. Mas eu dou a minha palavra. Vamos nos erguer novamente. Eles não compreendem. Eles não sabem por que lutamos esta guerra. Porque não podemos parar. Porque não vamos parar. Porque vamos lutar e lutar e lutar. Até vencer. Ou morrer. E ainda não estamos mortos.